E a galera do YouTube, começando mais um Catolicast 2121 com meu amigo e irmão Rogerinho. Rogerinho. Fala, Pedro Show de Santana. bola, tamo junto, Louvado hein? seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Salve louvado. Maria. E E aí, povo de Deus, chegamos aqui no Catolicast 2121 e aquela recomendação de sempre. boa. Tá vendo aqui embaixo? Veja aí embaixo, né? Exatamente. Tem um negócio, Inscrever-se, tá vendo aí? inscrever-se. Se inscreva, ajude a gente, ative o sininho para as notificações. Boa. Comente também. Comente, Faça interaja. comentário para interagir, para que a gente impulsione e É alcance mais pessoas. Isso, dê trabalho pro algoritmo. Né? Exatamente. Que é algoritmo? Eu não sei. É o bichinho que fica trabalhando lá por trás dos computadores. Ah, tá certo. Ajude essa mensagem a chegar Boa. para quem precisa. Tá Ah, certo? sim. Veja os outros episódios. Está em qual mesmo? Rapaz, eu acho que já vai no 38. 38. É, Então tem 38 para você ver aí. Indique e faça o seguinte: pegue o link Boa. no Instagram, Isso no Facebook também. e no WhatsApp. Melhor ainda. Mande para quem? Para todo mundo. Para o grupo do Dos colégio, amigos, da igreja, dos do amigos, colégio, do trabalho, dos inimigos. dos inimigos também. Pelo pra menos você já está dando trabalho para eles. mexer o aí. coração desse Mas povo. não esqueça não. Não esqueça. Mas vamos parar de conversa, né? Eita. A gente pode falar também, sabe do que agora? Diga aí, meu filho. Aquelas pessoas que estão correndo conosco, correndo mesmo, nossos parceiros. Nossos parceiros. Isso aí. Temos aí a nossa Solar Mix. Solar Mix, Porque, energias renováveis, hein? Eu vou lhe dizer uma coisa. Diga. Eu vi uma pessoa que pagou a energia solar não, conta de energia elétrica, que Rapaz. ele quase deixa o carro. É verdade. E aí, na Solar Mix, o que a gente tem? Ah, meu amigo, a gente tem aquele desconto. A gente tem um desconto na Solar Mix, que você vai fazer seu projeto. Boa. Aí você aqui embaixo tem todos os detalhes. O link. E você chega o link, diz que foi lá pelo Catolicast 2121. Maravilhoso. Começa com essa tecnologia toda e esse orçamento. Começa já pelo Catolicast 5%. Mas pode chorar mais? Se chorar, né? A gente vê aí, isso aí. O pessoal super de boa. Pessoal Super de boa, energia renovável, Isso aí. uma queda aí no valorzinho que você paga. Dá até para botar ar-condicionado na sala. Meu amigo, né? Pouca. Eu conheço umas casas por aí que tem ar-condicionado. Meu amigo, não sei se eu digo. Não, diga não, mas vá lá, diga que foi com a gente e Boa. nos ajuda, porque quanto mais a Solar Mix está fechando contrato, mais ela está aqui com a gente. Ajuda nós a trocar as câmeras melhores, de 3D, 4K, 5K, 8K, é isso aí. Tudo que a gente tem aqui é por essa ajuda dos parceiros, por doações, por sacrifício. Tá? Estamos com a iluminação melhor, espero que o pessoal esteja notando aí, esteja notando a iluminação. E se tiver ruim, diga também, para ter gente corrigir, né? Por isso que tem os comentários, Isso aí. para você dar opiniões aí para a gente sempre melhorar. Maravilhoso. Tá bom? Boa. Mas vocês já viram no título do vídeo É isso aí. que hoje mais uma presença feminina, Muito bom. né? Mês Mariano, né? Mês Mariano, começando aí o mês Mariano, uma presença feminina. E você já leu na descrição. Novidade E vamos- para ninguém, né? Exatamente. Mas pra gente que a gente Pra vai gente botar ela para aparecer agora aqui a principal Sensacional. presença da convidada. Sensacional. Não é Tem uma isso? voz, vocês vão ver, tem uma voz. Depois, olha, eu não vou dar spoiler, Não tem spoiler. porque a gente vai perguntar o que é que você faz. É isso. Aí a lista é grande. É por aí. Vamos lá, vamos apresentá-la. E meu amigo Pedro Santana, faça aquela pergunta clássica. Ela vai se apresentar e depois eu faço a pergunta. Pronto, Vamos tá ver, certo. né? Se apresente! Seja bem-vinda ao Catolicast 2121. Se Muito apresente. obrigada. Obrigada pelo convite. Por estar aqui com vocês. Me apresentar ali, Tia Grande, né? Exatamente. Pode falar, porque aí a apresentação acho que vai mais ou menos Vai ser um programa. texto do podcast de apresentações. Né? Mas olha lá, é um prazer estar com você aqui. Maravilhoso. Nos dê essa honra. É isso. Então, meu nome é Mônica, conhecida por alguns por Monquinha. Mônica Gouveia, no geral. Filha de Deus, pelo batismo. E consagrada, unidade do meu Senhor, meu Deus. Paroquiana de São José. Olha aí. Muito bom. E como paroquiana na paróquia de São José, eu estou também como ministra extraordinária da comunhão, no CPP, que é o Conselho Paroquial, né, Pastoral, no CAEP,
conselho administrativo, econômico da paróquia. Na música, Musical, ela é musical. É musical. e dentre tantas outras coisas. Muito Então, bom. são algumas atribuições que me foram confiadas, né? E eu morro de medo, porque aqui muito foi dado, muito será cobrado. É, A gente sabe, né? E a gente é testemunha aí desse trabalho todo, né? Mas estou aqui para servir o Senhor. Um dia eu disse sim, e aí ele tem me concedido muitas missões. E naquilo que eu posso, e naquilo que eu não posso, ele vai me capacitando e a gente vai caminhando. Você vê que Deus capacita os escolhidos. Né? A gente pede por renovação, quer formar mais pessoas, ele capacita os escolhidos. E eu perguntei a meu diretor espiritual, um dos primeiros, por que tanta força, ele já com uma certa idade, com dificuldade de andar, de comparecer às reuniões, né? Padre Geraldo Moura. Sim, E eu falei para ele, e o senhor não descansa não? Ele tem a frase célebre dele, descanso só na na eternidade. eternidade. Então eu vejo, né? Chega, a gente suou aqui com tanta missão, né? muita missão. Mas aí o nosso irmão Peu, ele tem uma pergunta É clássica, isso. né? Não se assuste não, essa é a pergunta clássica do Catolicast 21, é a primeira. Diga lá, meu É filho. porque o povo às vezes acha que é simples, é só chegar assim. Mas aí a gente tem que ter essa dúvida, né? Ô Mônica, Moquinha, veja só. Como é que foi essa história de virar católica? Acordou um belo dia, jogou um pó na cara, escovou os dentes, tirou a remela e, vou ser católico, assim, do nada foi. Como é que começa essa história, hein? Agora vai. Foi quase assim. Olha aí, olha. É o Olha, primeiro, hein? olha, É o primeiro. chega aqui. Olha, a primeira. O primeiro. Minha trajetória começou muito pequenininha. Né? Muito bom. Meu pai não era católico, então eu sou a primogênita de 4. Meu pai não era católico, Filhos, homens, mulheres. somos 2 e 2. Eu, minha irmã, Carla, depois vem João e Paulo. Paulo é o que toca comigo normalmente nas missas. Violão fino, viu, Peu? Violão Então, fino. sempre que posso, eu arrasto ele comigo. E meu pai não era católico, minha mãe era, mas era, assim, aquela católica que não ia muito para a igreja, mas sempre foi uma mulher de muita fé. Né? Eu costumo dizer que meu pai, a conversão do meu pai se deu pela oração da minha mãe. Era alguém que rezava em casa, mas não ia muito para a igreja, mas era alguém que tinha fé. E meu pai sempre foi muito metido com o espiritismo, enfim. Gostava de beber, mas não era alguém que dava muito trabalho. Né? Ele não era alguém que bebia para fazer baderna, não. Bebia em casa, né? Gostava de tomar a cervejinha dele, a pituzinha com Coca-Cola, enfim. E isso angustiava muito minha mãe, porque, de certa forma, quando ele bebia, ele deixava de prover as coisas em casa. E como ele gostava de mexer com essas coisas, minha mãe não era muito a favor. Né? E aí, quando eu nasci, ele permaneceu ainda, quando eu tinha uns 4, 5 anos, quando se deu a conversão dele, e foi no mês mariano, nessas orações nas casas do terço, né? Eu costumo dizer que tem assim, uma força enorme assim, essas orações, porque às vezes, eu vou ali rezar um texto. Não, você não vai ali rezar um texto. Você vai prover, ou providenciar, ou trabalhar, né, para a conversão de alguém. Isso. E na minha casa se deu dessa forma. Então, tinha uma senhorinha, nós morávamos em Águas Compridas. Na época, a paróquia nossa era Beberibe, que agora são várias divididas, então antes era Beberibe. E essa senhorinha, ela não é mais viva, né? Dona Dulce. Beberibe é aquela que fica na praça. Ela foi a pedido. Uma vizinha nossa ofereceu minha mãe ouro. Dona Dulce. Dulce. Era uma viúva, ficou viúva muito jovem, e ela dedicou a vida à igreja. E aí ela foi com outras senhorinhas rezar o texto lá em casa. E meu pai participou, e depois desse dia, ele foi tocado de alguma forma e começou a mudar. E começou a participar, ia para os textos, para as novenas, para as missas, deixou de beber, deixou de fumar, saiu dessa vida toda estranha. E
começou a frequentar. Só que como eu era mais velha, né, então ele começou a me arrastar junto. Por isso que eu disse, foi quase isso. Porque eu Ah, com 5 anos de idade, 5, 6 anos, eu já ia para os encontros com ele, ele me arrastava. Uhum. Eu com 8, 9 anos já participava de vigília. Ele ia para vigília e me levava junto. Então, eu comecei, mesmo sem entender, porque eu não entendia praticamente nada, mas eu comecei nesse caminho na igreja, de participar das missas, de ir para os encontros. Então, de muito cedo, eu já tinha uma experiência, sem muito, tipo um Samuel, né? Eu estou ali sim. no templo, sem saber muito o que é, como vai se dar, mas estou ali caminhando. Então, eu cresci, né, de certa forma, já na igreja. Quando você fala que ele trouxe você já com 5 anos, mas antes já tinha acontecido a conversão dele, antes de você nascer, já tinha Não, caminho? não. Ou você Conversão. tem essa memória do momento da conversão Eu dele? não tenho essa memória do momento. Minha mãe que conta, né, que contava, que foi justamente nesse período em que eu tinha perto de 5 anos, Certo. 5 para 6 anos, né? Que ela conta que antes disso, e os meus irmãos brincam muito, porque como meu pai bebia, então ele misturava pitu com Coca-Cola, deixava em cima do móvel, Certo. e eu passava e bebia achando que era Coca-Cola. Eita, Então, por mim que era uma beleza, hein? veja, eu enveredei com ele para a igreja, mas também para a bebida. Olha aí. Eita, Jesus Cristo. Comecei desde cedo bebendo e rezando. Olha aí. Eita, tá vendo como é que é? Maravilhoso. Então, eu acho que com 5, 6 anos foi quando se deu a conversão dele, então ele me arrastou junto. Certo. Então, Mas ele ficava por ali brincando na igreja, correndo. pra lá, pra cá. correndo. Então, assim, tanto que as senhorinhas mais antigas sempre lembravam muito de mim, quando me viram na adolescência e permanecendo, né, no caminho, era motivo de alegria, porque desde pequena eu já estava em Bibiribe, eu cresci, eu saí de lá na adolescência, porque nós mudamos de cidade, mas eu cresci na paróquia da Conceição de Beberibe, né? E foram para aqui, mudaram para onde para se adaptar a outra paróquia, essa questão do serviço, dessa doação dele também para a igreja, que saiu de Beberibe e agora ia servir aonde, rezar aonde, como foi essa mudança? Então, a gente saiu de Beberibe, mas não saiu de Beberibe. Ah, Explico. saiu de Beberibe, Beberibe Beberibe não não saiu saiu da daqui. gente. Mas você disse que mudou de cidade. Qual cidade você Na está? verdade, assim, a gente permaneceu aqui, né? A gente saiu de Olinda para Jaboatão, Bem pertinho de bem Beberibe. pertinho do Beberibe. Né? Então, a gente foi morar em Rota, Piedade. Rota, tá no caminho, tá Tá no no mapa, né? A gente foi morar em Piedade. Só que acontecia, meus pais, eles fizeram um encontro de casais, então, nesse período aí, a gente cresceu, então, eu acho que quando eu tinha o quê? Uns 10, 9, 10 anos, meus pais fizeram encontro de casais, a pedido de um casal amigo deles. Insistiu, minha mãe não queria muito. E aí, a conversão do meu pai se deu por conta da reza do texto nas casas e a conversão de verdade, esse da minha mãe, de se engajar na igreja, se deu a partir do ECC. Né? Quando ela fez o encontro de casais com Cristo, ela se encontrou com Cristo de verdade. É uma maravilha. A gente fala aqui também, Renê sempre fala, sempre Isso. lembra aqui também, Peu, e que esse encontro de casais com Cristo, na história de várias pessoas que vieram aqui conversar conosco, a virada de chave no serviço das pessoas. Porta de entrada, Uma né? porta de entrada, que é uma pescaria que puxou ali um casal que hoje também, que foi exemplo no serviço também. Então, E essa reação de chegar em casa, virada de chave, fiz um encontro, e aí, como é para que ela assim, foi fantástico. Assim, ela se identificou, né, com o encontro de casais, de trabalhar com outras pessoas, de não ser. Minha mãe sempre foi muito. Era alguém que gostava dessa relação com os outros, mas ela tinha dificuldade de encontrar o lugar dela na igreja, sabe? E o encontro de casais, ela se encontrou com Cristo, né, com a realidade dela, com aquilo que ela queria, a forma de trabalhar, enfim. E aí se envolveu nos encontros com a pastoral familiar, e em Beberibe era muito engajada, né? Os dois. Então, eles são super conhecidos, né? Eu costumo brincar com o pessoal que eu não posso dizer a senha. Se eu disser a senha, todo mundo sabe quem eu sou. Ah, Mas, tá. assim,
Se eu for me apresentar em qualquer lugar, como é o nome dos seus pais? Joanilda. Pronto, eu cheguei em Assunção. Joanilda, sei quem é Joanilda. Pronto, não posso fazer nada escondido nem dizer a senha. Porque eles já sabem entendi. quem são, porque eles sempre foram muito conhecidos. E aí, fez o encontro de casais, se envolveu na paróquia. E quando a gente, na adolescência, eu acho que com 13 anos, para 14, meu pai decidiu mudar para Piedade. Então, comprou, a gente construiu uma casa, fomos todos morar em Piedade. Só que eles tinham um trabalho em Bibiribe. Meu pai também participava de um grupo com Agostinho Soares, aqui em Bairro Novo. Sempre essa referência, já Então, muitas vezes a referência do Agostinho. Agostinho foi alguém que teve um papel importantíssimo na vida do meu pai, né? Porque ele teve o processo de conversão, mas a gente sabe que nesse processo de conversão precisa de alguém que oriente, né? Que direcione, que aprofunde a fé, né? No estudo, na formação, na palavra. E meu pai não tinha muito isso. E Agostinho foi alguém que orientou, que ajudou, enfim, que fez com que ele amadurecesse a fé. E ele tinha um grupo também de jovens. E eu, nesse período de adolescência, também participava. Um grupo de jovens que era dirigido pelo seu pai. Não, dirigido por Agostinho. Ah, por Agostinho, tá. Agostinho tinha um grupo de adultos e um grupo de jovens, adolescentes. Então, eu participava também. E aí, quando a gente foi para a Piedade, para mim ficou quase que inviável. Porque nessa época, adolescente, para vir de ônibus, eram 2 ônibus, meu pai nem sempre conseguia vir trazer, não era no mesmo dia do grupo dos adultos, enfim. E aí, lá eu tentei me engajar. Tentei me engajar num grupo, na Paróquia de Piedade, não consegui. Consegui, com um tempo depois, trabalhar como catequista, né, com as crianças, mas também não fiquei muito tempo, porque eu não me identificava. Já com 13, 15 anos? Com 15 anos, mais ou menos. Já formando. Já formando. E aí, eu comecei, com 15, 16, eu comecei a voltar para cá, para Bairro Novo, para vir para o grupo. Porque eu não conseguia me engajar lá em nada. Minha referência toda estava aqui. E aí eu fiquei, a gente morou lá 22 anos. Em Piedade. Em Piedade. Nesses 22 anos eu dizia nessa ponte rodoviária. Jaboatão, Recife, Olinda. Jaboatão, Recife, Olinda. Rio Doce, né? Rio Doce, Piedade. Rio Doce, Piedade. É Era uma eternidade. Só não é pior que Rio Doce CDU. Aí não, hein? Mas... Rio Doce CDU, você chega em Maceió primeiro. Mas eu fazia esse percurso sempre. Vinha para cá, meus pais vinham para Bibiribe todo sábado à noite para missa, para as reuniões. Então, por isso que eu disse, a gente foi, mas não saiu. E aí foram os longos 22 anos nesse percurso. Então, passou minha adolescência, chegou a fase adulta, eu já vinha de carro, então vinha para cá e as pessoas, como é que você consegue sair daqui 10 horas da noite, enquanto estava todo mundo dormindo, estava chegando em casa, para poder, no outro dia, ter toda a rotina de novo. Então, foi esse processo aí. A gente nunca saiu daqui, eu nunca saí de Olinda, né? Beberibe, eles também não. Então, a gente morava, mas continua aqui. Os laços que foram criados, né, não foram desfeitos. Minha mãe se engajou lá em Piedade. Eles tinham um trabalho que era chamado de Obra dos Tabernáculos. Elas cuidavam dos vasos sagrados, das alfaias, então lavava, purificava, enfim. Então, os paninhos os paninhos de Jesus, os famosos paninhos de Jesus, né? Então, ela se engajou com o pessoal lá e fazia esse trabalho. Mas o coração dela estava aqui em Beberibe. Então, a gente passou esse período inteiro nesse ir e vir. Nos últimos 7 anos foi que a gente veio para cá, para Olinda. Né? E aí a gente tem 7 anos, e está aqui, morada fixa. Agora sabe não. Por enquanto, né? Até a próxima missão. E eu tenho pedido a Nosso Senhor que me deixe aqui. É bom demais, bom demais. Então, uma curiosidade que surgiu agora, na administração do seu estudo também, na escola, para administrar esse tempo de estar no grupo, estar na escola, como era a vivência na escola, se engajava também ali, se tinha muitos contatos, sempre essa tranquilidade que a gente vê. Não, nunca fui tão tranquila. Isso foi um processo, né? Eu me até brinca, Ludwig, que na época brincava muito comigo, porque naquele tempo que todo mundo descobrindo qual o seu temperamento, né? Isso.
E eu sempre soube, mas não tinha nada Registrado. registrado, né? Nem tão organizadinho como é agora, né? Mas aí, Tem estudo agora que pois vê é, como é que seu comportamento e sua tendência é essa. pois é, traça todo um perfil. E aí só foi atestado que eu sou colérica. Aí o Ludwig disse, mas você é colérica, então calma. Aí eu brinco com eles, eu sou uma colérica adestrada. Né? Aí eu faço igual aquele meme, eu sou medicada, três gotinhas de manhã, três de tarde, três de noite, né? Mas Certo. assim, eu costumo dizer que foi um processo de autoconhecimento, de maturidade, né? Que é longo, que é trabalhoso, que é difícil, mas que você vai se Administrar. conhecendo, Isso. né, e vai entendendo como é que você precisa lidar com as situações. Óbvio que tem hora que você quer pegar um pelo pescoço, jogar do décimo andar embaixo. Olha aí, coisa simples, Mas né? bem simples. Mas no normal você aprende a contar até 10, né? Você aprende a respirar para não. Mas assim, eu fui um adolescente que não dei muito trabalho nas coisas ordinárias que todo adolescente faz. Eu dei muito trabalho no sentido de teimosia, cabeça dura. Então, assim, eu tinha um pensamento, eu tinha um. Achava que tinha uma maturidade para determinadas coisas e brigava a ferro e fogo por aquilo. Eu sempre defendi muito as minhas ideias. O jovem já tem essa tendência de Pois ter é. aquele mundo, né? Agora eu sei onde eu vou, eu sei o que eu quero, mas depois vem um choque da realidade. Achava da realidade. Então, assim, eu batia muito de frente com meu pai e com a minha mãe com relação a isso. Então, assim, era um adolescente teimosa no sentido de eu defender as minhas ideias e pronto. No meu tempo, a correção fraterna era de outra maneira. Vulgo Havaiana. O primeiro drone que eu vi foi É, uma Havaiana. Na minha casa não tinha uma havaiana, mas tinha uma tabicazinha. Meu pai é marceneiro, Ah, então minha mãe tinha uma tabicazinha assim de 60 centímetros, pronto. ficava atrás da porta, Era o grau. beleza, hein? tava tudo certo. Aí. Mas eu ia buscar, você também ia buscar. Não, não precisava buscar, não. Mas eu já sabia quando ela vinha, porque ela costumava dar 2 avisos. No terceiro, ela já vinha com a tabica na mão para Pronto. oficializar o que ela já A vinha. correção fraterna. A famosa vara da infância Ah, da juventude. Exatamente, exatamente. É isso aí. Então, esse foi o grande trabalho que eu dei. Minha mãe sempre dizia assim, o trabalho que eu dei na adolescência, e não tinha problema de, diferente das minhas primas, enfim, de roupa, dela ter que reclamar porque ou estava curto demais, Sim. não, de, De comportamento de em geral. comportamento no geral, não tinha, né? É, As teimosia. amizades também não, porque eu sempre fui uma adolescente muito chata com relação à amizade, né? Então, Seletiva. muito seletiva, sempre fui. E aí eu não dava trabalho com relação a isso, mas dentro de casa, sim, para responder na ponta da língua, né? Assim, não tinha problema, não me esforços para dar uma resposta. Essa você não contava até 10, né? Não contava até E 10. como era esse paralelo de Mônica procurando a fé e Mônica em casa? Engraçado, porque por várias vezes eu ouvi da minha mãe assim: eu não sei para que você está na igreja, porque em casa você é desse jeito, né? E aí eu tinha uma língua muito afiada, eu dizia: por isso que eu estou na igreja. Olha Aí, Que não é a resposta certa, É, obviamente, não, né? sim. Mas na adolescência, você principalmente para a mamãe, né? principalmente pra mãe. né? Mas assim, era muito nessa vibe. Certo. Mas em mim havia um desejo, né? E por isso que eu falava para você antes desse caminho de autoconhecimento, de amadurecimento, porque a mim, assim, havia um desejo e não era algo que eu fizesse porque eu era ruim, não, era do temperamento, da personalidade, daquilo que estava sendo formado e que eu não conseguia entender, eu não conseguia ajustar, né? E aí era natural. A resposta vinha, depois eu me arrependia, obviamente, mas já tinha dito, já tinha machucado, e enfim. Mas eu não, ao mesmo tempo que havia esse desejo de uma mudança de vida, né, e eu via isso, e eu sentia esse chamado, assim, e cresci vendo isso, né? Mas, por outro lado, tinha a adolescência à flor da pele, né? Assim, do querer se autoafirmar, de querer se mostrar, de querer dizer que é o certo, que conhece a realidade da vida e que os meus pais não sabem o que é melhor para mim, eu que sei, sabe? Então, tinha muito disso. E até eu entender que não era bem assim que a banda tocava, deu trabalho. A experiência que a gente tem com o choque da realidade que a vida oferece para a gente. Cai a ficha ali, né?
Mas aí Mônica foi amadurecendo e foi vendo aí a sua posição qual era, medir as palavras, e foi amadurecendo também a fé, esse caminho que foi crescendo. A gente tá fazendo essa cronologia aí, né? Eu fui crescendo na fé e você se achando e sempre procurando um caminho, é por aqui que eu vou. Veja, eu nunca tive assim. É engraçado, porque como eu comecei na igreja, nunca houve um marco. Assim, é diferente, é engraçado. Uma Porque virada de chave, tem né? o pessoal, eu não Tem, vivia, tem estava pessoas que no mundo e vêm. tal, e de repente teve um encontro. Sim, eu não tive um grande encontro com o Senhor. Olhando para a minha história, eu sempre disse assim, Deus foi me preparando para aquilo que Ele queria que eu fosse hoje, né? Para aquilo que eu sou hoje. Certo. Então, aos poucos, Ele foi me preparando e foi me formando com a minha personalidade, com o meu jeito, né, as minhas antipatias algumas vezes, a minha simpatia algumas vezes, o meu jeito doce algumas vezes, outro não tão Não tão doce. doce. Não tão É o doce. agridoce. Essa. Mas ele foi me informando, sabe? Então, assim, em cada fase da vida, eu fui percebendo aquilo que Deus foi fazendo para me amadurecer, né? Em alguns momentos foram coisas fáceis, outros foram difíceis, né? Mas ele foi usando de situações ao longo da minha vida para me amadurecer. Então, na minha adolescência, na adolescência eu tive muitas referências, né, de pessoas que foram me ajudando a trilhar o caminho certo, né? Meus pais sempre, né? Assim, meu pai sempre foi uma referência para mim, assim, quando a conversão dele se deu de verdade, né? Meu pai foi alguém que meteu a cara, assim, sabe? Passou a ser uma referência Passou a ser também. uma referência, porque era alguém que buscava Deus, que abriu mão, assim, renunciou tudo aquilo que não agradava a Deus, óbvio, com as suas limitações e imperfeições, como todo Não, mundo tem, isso. né? Mas era uma referência, assim, de alguém que buscava Deus, que me ensinou de verdade a amar a Deus e amar o que Deus ama. Então, a todo tempo, é o que era essencial. Minha mãe, da mesma forma. Então, na nossa casa, sempre houve isso, assim, do amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é engraçado que às vezes o pessoal criticava muito meu pai, porque, por exemplo, se a gente tivesse doente, ele nunca deixou de ir à igreja porque a gente estava doente. Óbvio, em casos extremos. Né? Mas predicava e dizia, olha, meu filho, se eu ficar aqui, você não vai ficar bem. Eu não vou trazer a sua cura. Então, eu vou para a Vou igreja rezar por ela. rezar para que você fique bem. Então, não havia um abandono. Ele não é que ele não nos amasse, mas para ele precisava buscar a Deus. E o testemunho dele serviu para que a gente entendesse o que era essencial. Assim, qual é, para onde eu tenho que direcionar o meu olhar? Né? Onde é que tem que estar meu coração? Né? Como é que eu amo a Deus acima de todas as coisas? E amo o outro assim como Deus me ama. Então, eles sempre foram referência. Então, Deus foi colocando, e na minha casa sempre houve isso. Óbvio, a gente é uma família normal, como todas as outras, que briga, que. Tem os B.O. Né? Tem o Os BO, B.O.zinhos, né? né? Tem que ter, tem Que que ter. fica de cara feia, que responde, que vai dormir com raiva, no outro dia acorda, faz as pazes, enfim. Mas sempre houve essa referência, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Para todos. Todos lá em casa, né? Os quatro. Então, os quatro cresceram dentro de um lar onde a gente tinha essa referência de Deus, do que é essencial, né? Do que a gente tem que buscar, para onde a gente precisa caminhar. Então, seus irmãos já nasceram com essa conversão já consolidada e já nesse berço de fé. Sim. Você foi a primeira, você foi a que enfrentou as primeiras idas, né, ali à igreja. Mas, então, os quatro, no geral, né, claro, tirando os BOs, era tudo tranquilidade para os quatro, né? Então, a gente cresceu assim, dentro dessa realidade. E, assim, eu louvo muito a Deus, porque, de certa forma, nós fomos privilegiados, né? De crescer com essa referência, assim, de crescer dentro de um lar. Veja, e tinha tudo para cada um seguir um caminho diferente, né? Mas da forma como nós fomos formados, né, pelos nossos pais, e veja, e não era rígido, assim, minha mãe não era rígida, meu pai nunca bateu na gente. Minha mãe batia porque tem que ter alguém que corrija fraternalmente, né? Claro. Mas Sempre é a mãe, né? Tem que ter, mano. Eu digo, tem que ter. Você foi corrigido fraternalmente? Rapaz, se eu contar aqui, até o burro chora do carroceiro. Chora. Coitado, menino. Ah, É muito bom.
Mas, assim, eu louvo a Deus por isso. Assim, a minha vida... E vejo desde muito pequena. Tem um fato que me marcou muito quando eu fui me preparar para a primeira Eucaristia. Então, na época, era 1 ano de preparação. Em qual paróquia você foi Em formada? Beberibe. Ah, Eu lá ainda, né? batizei, fiz primeira comunhão e me crismei em Beberibe. E eu tinha, eu acho que, 8 anos, quando eu comecei a fazer a preparação para a primeira Eucaristia. E a minha catequista, a Ivete, nunca me esqueci dela, ela faleceu recentemente. Ela, quando terminou o primeiro ano, ela disse para meu pai, ela está preparada para fazer a primeira Eucaristia. Ela sabe o que ela vai fazer. Meu pai olhou para ela e disse, eu sei, mas ela vai fazer mais 1 ano. Porque ela pode estar preparada, mas ela não tem idade ainda para compreender a dimensão do que ela vai receber. E eu me lembro que eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei muito chateada, porque Já eu preparada para ia receber. Tava pronta. pronta e eu Pronta, ia já. perder a minha turminha, né? Mas você tava tão pertinho já. Já tão pertinho, e meu pai disse, ela vai passar mais 1 ano. Na ocasião, eu fiquei muito chateada. Depois eu entendi, eu agradeci, porque de fato eu passei mais 1 ano e eu amadureci um pouquinho mais. Sim, eu entendi o porquê, né? E eu fiz a minha primeira Eucaristia muito mais preparada, sabendo o que eu estava fazendo. Não era para cumprir um rito, não era para botar uma roupa bonita, para tirar foto. Eu, de fato, vivi aquele momento, assim, do me preparar, eu saber o que, eu estava fazendo, né? Eu ia Eu tenho receber o consciência. Senhor pela primeira vez. Então, e como eu participava na igreja desde cedo, então todo mundo fazia assim, ela já está preparada, ela não precisa disso tudo. Mas meu pai dizia, não, ela pode até estar, mas eu quero mais um pouquinho. Então, assim, desse aprofundar, desse amadurecer um pouquinho mais. Então, foi dessa forma que a gente foi crescendo e foi criado, sabe? Aqui a gente tem, a gente fala sempre que tem as pessoas que têm aquelas viradas de chave, como o Pedro falou, e tem aquelas que vêm por regularidade, que vêm amadurecendo naturalmente e tal. E você mudou para Olinda. Como foi o engajamento em Olinda? Olha, E vem coisa boa por aí, né? na verdade, veja, minha vida na comunidade, como consagrada, são 15 anos. Vamos chegar aí. Mas, de caminhada, já tem uns 30 e lá vai um pouquinho. Não vamos revelar, Não, não. não façam conta, não. Não, Façam não faça conta, conta. A gente nunca faz conta aqui. É isso. não. Façam Não, conta, não. não. Mas, ainda em Piedade, eu participava de tudo aqui em Olinda. Seu pai era de música, não? Meu pai canta. Certo. Eu acho que a única que não deu para música lá em casa, as únicas, foi minha mãe e a minha irmã. Porque eu canto, arrisco alguma coisinha no violão, para mim. Olha, Pedro. Para mim. A gente não sabia dessa. Eu não me arrisco a tocar. Eu tenho medo ainda. Mas para mim eu ainda canto. Tem faço violão uma aí, né, musiquinha. Pedro? Não, faço isso não. Violão. Não. E meus 2 irmãos tocam divinamente. Né? Paulo toca baixo e violão. João toca violão, guitarra, enfim. Então, a gente enveredou aí também, herdou isso aí do meu pai. Música. Quantos frutos, hein? Quantos frutos, que maravilha. Então, E aí, de lá, eu já participava aqui, então, das missas, da comunidade, que ainda não era comunidade, era grupo. Então, tinha todo o envolvimento, tinha retiro de carnaval, tinha os encontros. Então, e veja, eu fui me descobrindo no grupo de jovens, no grupo de oração, aquilo que Deus me chamava a ser. Então, sempre fui muito engajada na igreja, no serviço, sempre gostei de fazer as coisas, né, de servir a Deus. E aí, nesse caminho, aí eu descobri o que é que me fazia feliz. Então, o que me fazia feliz não era simplesmente estar trabalhando em alguma pastoral, ou estar no grupo, enfim, o que me fazia feliz era servir a Deus. Mas servir a Deus de que forma, né? E eu vou usar a palavra que está, mas promovendo o outro no sentido de fazer com que o outro se sentisse bem, de fazer com que o outro encontrasse aquilo que eu encontrei, sabe assim, de ter essa experiência de Deus. Não simplesmente ir lá e levar você para uma missa ou levar você para rezar um texto, sabe? E isso é muito bom. E isso faz com que cada um tenha um encontro. Foi assim que meu pai teve um encontro com Deus, foi assim que minha mãe teve um encontro. Mas é mais que isso. vimos o Senhor. Sabe assim, é fazer com que o outro tenha a mesma experiência que eu. Óbvio, cada um dentro da sua, né, particularidade, mas
que tinha essa experiência. E isso me fazia feliz quando eu entendia que o outro, por meio do meu serviço, da minha evangelização, ou de algo tão simples de sentar, de escutar, de acolher, teve uma experiência de Deus, teve a sua vida, de certa forma, transformada, sabe? E aí eu entendi, né? A minha alegria estava em fazer isso. Eu era feliz em fazer isso, ou seja, em me deixar ser usada por Deus, dentro das minhas limitações, dentro das minhas fragilidades, né? Do meu temperamento explosivo tantas vezes. Mas naquele momento eu eu descobri a minha vocação, eu descobri o meu chamado, eu descobri o que é que Deus esperava ou queria ou o que ele me preparou a vida inteira, sabe? Entendi. A gente vai falar do chamado, mas eu tenho ideia e sei do que você está falando sobre escutar. Às vezes, a gente chega, talvez numa missa ou num encontro, a pessoa ou chorando, ou então um pouco cabisbaixa, ou então um pouco perdida, e você chega e faz, eu posso ajudar. Daqui a pouco você escuta histórias, vê onde a pessoa está precisando de ajuda, começa a dar um direcionamento. Então, quando essa pessoa começa a andar com as próprias pernas, aí você mande mais, Senhor, né? Isso, às vezes a gente está cansado fisicamente, mas quando a gente vê esses frutos, esse feedback, esse retorno, a gente esquece o cansaço e nós temos é que servir mesmo, Senhor. As bênçãos vêm, né, como consequência de você buscar, né? É tudo para Ele, né? A obra não é nossa. Não. Então, muito, muito boa essa missão, muito bom escutar isso, desse carisma. Aí você falou de um chamado, né? Chegou no local, numa época que a gente quer saber desse chamado. A pergunta que Peu fez, né? Foi assim? Do nada. Como foi que o Espírito Santo agiu para você começar a procurar e dizer, é aqui? Aí tem, você falou também comunidade, chamado comunidade. A comunidade foi um reflexo ou talvez um transbordar do que a gente vivia como grupo de jovens, né? Aí vem Agostinho de novo. E não, ele novamente. Uma boa parte hoje das pessoas que estão na comunidade, nós viemos do grupo de jovens. Então a gente, e alguns foram e voltaram, mas a gente nunca perdeu o vínculo. Então a gente tinha o grupo, depois formou um grupo menor, que era um direcionamento ou um discernimento, talvez, para uma comunidade que não foi. Então a gente continuou caminhando, continuou rezando, continuou amadurecendo. E aí veio Rony, né, com a inspiração do que Deus tinha falado e falava ao coração dele, mas que ele não tinha muita clareza, não sabia muito o que seria, mas a gente foi caminhando e foi rezando junto, né? Então, era eu, Rony, Cíntia e Emerson. A gente passou aí, eu acho que uns 4 anos, mais ou menos, rezando junto, Procurando discernimento. procurando discernimento, conversando com outros irmãos. Na época, a gente ia muito para Caruaru, para conversar com os irmãos da comunidade Manaim, que não é Manaim, Ah, ok, entendi. 16, Manaim. Manaim. Então, a gente passou muito tempo conversando com os irmãos, pedindo orientação, rezando junto. Na época, Dom Felipe, que era o abade do mosteiro aqui de São Bento, então caminhou muito tempo com a gente, até a gente entender, assim, que Deus estava dando um carisma, né? Que Deus estava chamando para algo novo. Só que tem um medo enorme, né, de tudo isso, porque é grande demais, né? Eu costumo dizer, nós somos pequenos vasos de argila, né, onde Deus deposita um grande tesouro. Então, era grande demais para aquilo que a gente não entendia. Claro, vocês estavam sendo formados e orientados de quanto seria o tamanho do desafio. A gente não tinha dimensão, né, do quanto que seria, na Não verdade. tinha nem ideia do que esperava. Não, né? A gente não tinha ideia, assim. A gente ficava, como vai ser isso, né? Como é que vai se dar? A gente até hoje a gente brinca muito com isso. A gente diz assim, se der certo esse negócio, né? Eu olho para a Rony e falo assim, deu certo. E agora, né? E agora, como é que é? Agora, Chegar aqui é bom, né? deu certo. Mas a gente não tinha muita essa clareza. Então, veja, eu já vinha de uma caminhada do grupo e já tinha no coração um desejo de servir mais, de me dar mais para Deus. Havia uma fidelidade, a Deus, daquilo que ele me pedisse, daquilo que ele sempre me coloquei à disposição
aonde ele me mandar, para o que ele me chamar a fazer, eu quero. E quando a gente começou nesse discernimento, então a gente começou a rezar muito, ir para muitos encontros, para tentar entender. E Deus foi construindo um caminho com a gente. Então foi dando alguns sinais, foram alguns irmãos que foram confirmando, foram outros irmãos que nem sabiam do que é que a gente estava rezando ou o que a gente estava discernindo e vinha com algum direcionamento, né? Até que chegou o momento em que disse, olha, né, a gente estava num retiro na Manaim, Caruaru, no Oásis, e foi muito clara assim a voz de Deus. Ele disse, ó, vocês estão esperando o quê? Eu acho que isso 2000, não me lembro agora o ano, 2010, eu acho. Vocês estão esperando o quê? Para Vocês se reuniam na paróquia, qual era o lugar de reunião? Você não tinha Veja, a casa? gente não tinha casa, então a gente se reunia inicialmente, a gente se reunia na casa de algum dos irmãos de Emerson de Cíntia para rezar. Quando a gente criou coragem, né, e saiu como diz o ditado, saiu desintoca e deu a cara, né, e disse assim, ó, o Senhor está nos chamando a viver isso aqui, né, tá, tem dado, não tinha muito claro ainda, assim, essa definição bonitinha, perfeitinha do carisma, né, mas a gente tinha a clareza do que Deus nos chamava. Nos chamava a entregar a Ele pessoas apaixonadas. Então, o chamado de Deus, inicialmente para Rony, foi me dê almas apaixonadas. Mas para dar almas apaixonadas, primeiro precisa haver uma alma apaixonada. Isso. E aí, a gente começou a rezar com isso, e aí depois conversou com outros irmãos sobre o que Deus estava falando ao nosso coração, o que é que Deus estava chamando a fazer. Outros irmãos decidiram vir rezar conosco, assim, foram se identificando com aquilo que Deus chamava. Então, o que é que Deus nos chamava a viver? Primeiro, a viver uma vida de intimidade, uma vida de encontro pessoal com Ele. A partir desse momento, desse encontro pessoal com Ele, transbordar para o outro. Nessa etapa, o Frei ainda vinha acompanhando vocês? Tem alguém? Veja, a gente no início tinha Dom Felipe, Sim. que acompanhou por muito tempo a gente, e Frei Dácio nos acompanhava de muito antes, por conta dos retiros de carnaval que a gente Frei fazia. Então, por conta dos retiros de carnaval, ele já celebrava para a gente, ele já acompanhava, e ainda hoje, por onde ele está, quando vem para cá, né, ele vai lá rezar com a gente, nos visitar. Então, alguém que está sempre conosco. Então, a gente tinha esse apoio, né? Um diretor Ajuda que bastante. ia conduzindo, ia dando, quando a gente não tinha muito norte, eu estava meio em dúvida, então ele sentava para rezar, para acompanhar, para direcionar, né, para dar luz como a gente deveria caminhar. Então, nesse contexto, a gente foi construindo, né, esse caminho de comunidade. E aí foi construindo o carisma, né, colocar as pessoas diante de Cristo para que ele seja Senhor e Deus. E aí vieram as palavras fundantes da comunidade. Lucas 5, João 20. O paralítico, os amigos que levam o paralítico para estar diante de Cristo, tem encontro pessoal com ele. Tomé, que tem aquela experiência, a gente não olha para Tomé como descrente, né? A gente olha para Tomé como aquele que teve a oportunidade de estar a sós com o Senhor. Em alguns momentos das minhas orações eu disse, Senhor, eu quero ser como Tomé, para que tu venha só para me ver. Porque o Senhor foi só por causa de Tomé. A volta foi só para mim, né? E às vezes eu brinco, Senhor, eu quero ser como Tomé, só para que tu venha só para me ver, para ficar comigo. Toca aqui. Para me fazer tocar, né? Mas nessa experiência foi nascendo e foi ficando claro o que é que Deus queria de cada um de nós como comunidade. Então, colocar essas pessoas diante dele, não... Veja, e o nosso papel, e a gente fala muito isso, né? O nosso papel não é fazer nada. Mas o nosso papel é colocar cada pessoa diante de Cristo. Assim como um dia eu fui colocada pelo meu pai, assim como um dia ele foi colocado por Dona Dulce, assim como um dia minha mãe foi colocada através de encontro de casais, e ele fez o resto. Quando a gente olha para aquele paralítico, os 4, o único papel deles foi destelhar o teto e botar aquele homem lá. Eles nem desceram. O restante, quem Eles fez nem foi ficaram Deus. ao redor. Né? Eles deixaram, ali era o momento de Cristo e ele. Mas Cristo, vendo a fé dos 4, curou aquele homem. Então, assim, o nosso papel a gente precisa ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres que tenham experiência pessoal, sabe, de verdade com Cristo, que mude a nossa vida e que se dê ao outro.
esse é o nosso papel. Então, fazendo isso, a gente vai fazer com que cada um que o Senhor nos confiar tenha essa experiência de verdade, de amor, de encontro, e tenha a vida transformada e seja curado. Por isso que eu digo que aí eu encontrei qual era o meu lugar, porque isso me faz feliz. Nesse momento em que a comunidade estava se criando e vocês vendo a posição que vocês iriam tomar nesse sentido de levar as pessoas a se apaixonarem por Cristo, houveram encontros, vocês sempre estavam conversando com jovens, com pessoas, e vocês foram vendo os frutos e se alimentando mais ainda para ir à frente? Sim, sim. A gente sempre promoveu muitos encontros. A gente se encontrava nas casas, depois a gente foi para a paróquia de Fátima. A gente Bairro Novo Bairro ainda. Novo. Então a gente teve alguns encontros, formações e algumas pessoas de lá passaram a caminhar conosco. Né? E era engraçado porque tinha sempre muito assim as pessoas nos olhavam porque éramos jovens, né? E diziam assim, como é bonito ver tantos jovens comprometidos, né? Assim, com um brilho no olhar, amar tanto a Cristo, querer que tantas outras pessoas tenham essa experiência. Então, em alguns momentos as pessoas eram atraídas, não era nem tanto por aquilo que nós fazíamos, sim, teoricamente, mas porque nós éramos jovens e estávamos ali abrindo mão da nossa vida, né, como jovens, para evangelizar, né? Sem esperar nada, sem receber nada, simplesmente por amor a Cristo. Né? De qualquer forma, pelo testemunho, né, vejam como eles se amam e o seu comportamento, comportamento de vocês atraíram, né, atraiu Sim, sim. esses olhares aí para chegar mais junto, para andar também com vocês. Então a gente fez vários encontros. Então a gente tinha os retiros de carnaval, que a gente sempre fez, muitos. E eu cresci fazendo retiro. Eu não sei como é a minha vida fora do retiro de carnaval. Nunca brinquei no carnaval, primeiro porque eu não gostava, né? Mas nunca tive a experiência de passar um ano, acho que desde o que, dos 12, 13 anos para cá, eu nunca passei um carnaval fora de um retiro. Eu não sei o que é carnaval, sem ser servindo a Deus, rezando. E é muito bom. Assim, eu não há peso, não há assim, poxa, eu podia ter experimentado. Não, não. É porque você já nasceu ali É, no é. retiro de carnaval. Eu confesso que eu não brinco como brincava antes, né? Mas ainda não participei de um retiro de carnaval. Eu tenho essa referência de como era, né? Mas também tem a questão familiar, tem a Sim, questão do sim. descanso. E não tem nada de errado, né? Não Não tem. tem, assim. Você pode brincar de forma muito sadia e descansar, aproveitar, não tem nada de errado. A gente sempre. Sim, é uma opção, né? Exato, E é. assim, para mim, nunca houve o arrependimento por não ter experimentado outras coisas, não. Assim, sempre para mim sempre foi um motivo de muita alegria e me faz bem. Alguns dos meus amigos brincam muito, assim, não é possível que tu não passe um carnaval sem ir para a igreja. Não é Não possível. adianta. E ainda É, convida, né? Teve alguém que, vamos dizer assim, converteu, mas, poxa, eu vou ver como é esse retiro de carnaval. já teve. E assim, eu vou para ver como é. Né? E gostar muito da experiência de estar ali, de rezar. Porque, na verdade, assim, as pessoas pensam que o retiro de carnaval, você vai e passa 4, 5 dias só rezando, só rezando, só rezando. Aí você reza muito, mas você brinca, você tem momentos de descontração, as noites são muito boas para convivência. Então, mas na cabeça das pessoas, quando se fala de retiro, né, é um lugar onde você vai só para rezar, né? Só para rezar. Mas, assim, voltando, então a gente sempre fez. E aí, quando a gente saiu da paróquia de Fátima, a gente, por um casal que foi, participou de um encontro de formação, ofereceu um espaço que eles tinham para a gente fazer os grupos de oração. Então, a gente ficou acho que uns 6 anos no espaço Actos, ali bem perto do pátio. Então, a gente fazia os grupos de oração, adoração, Pela paróquia, engajado na paróquia de fato. de Fátima. Para São José, a gente já chegou em 2016. Que Essa aí houve parte um marco. já me lembro. Essa parte eu Que já aí me houve lembro. um marco aí, porque a gente estava lá em Fátima, então a gente fazia os encontros na época no colégio e
Depois, aí ficou no Actos. Aí quando foi 2016, a gente queria um lugar para ter os nossos encontros. Tivesse muito a nossa cara, né? E deixar de ser nômade. Porque, de certa forma, a gente era nômade. Então a gente rezou muito, a gente pediu muito a Deus que mostrasse um lugar. E assim, em tudo a gente foi vendo, veja, a fidelidade de Deus e o quanto Deus foi conduzindo a comunidade e cada um. Desde quando a gente começou a rezar, desde as inspirações até 2006, 2007, até 2016. Foram 10 anos, que eu falei aqui em 5 minutos. Foi. E Deus foi conduzindo. Em 2016, a gente ganhou a graça de conseguir alugar um espaço. Aquela casa não é nossa, ela é alugada, Certo. mas também é um presente de Deus. E da forma como ela chegou, só pode ter sido Deus. E aí foi quando a gente veio aqui para Jardim Atlântico, do lado esquerdo, da Fagundes Varela, que é Isso. paróquia de São José, porque se fosse lá direito era São Era São Francisco. Francisco, exato. E aí foi quando a gente foi se engajando lá na paróquia de São José. Então, a nossa história em São José começa em 2016, quando a gente chega em Jardim Atlântico, com a Casa da Comunidade, com as atividades. Mas veja, em 2016 a gente já tinha caminhado bastante, né, como comunidade. Com bastante experiência, né? Você falou nos fundadores, né? Você é membro consagrado e também é Cofundadora. cofundadora, né? Você, Rony, Rony é fundador, fundador, certo? e aí são 3 cofundadores. Eu, Cíntia e Emerson. Foram os primeiros que começaram a rezar junto com ele para ir discernindo, né, aquilo que Deus ia colocando, já vinha colocado no coração dele. Tem um fato bem interessante, logo nesse início, quando estava rezando, Rony era alguém que não falava muito para não influenciar a gente, né, que estava rezando. Então, assim, por exemplo, o nome da comunidade, então ele tinha isso no coração, mas ele nunca falou, né? Pedia para que a gente rezasse para que Deus fosse discernindo. E eu me lembro que eu fui a um encontro na Doce Mãe de Deus, em João Pessoa. E eu fui para um retiro lá. E aí, quando eu entrei na capela, tinha uma capela da adoração perpétua. E aí, quando eu entrei na capela, que eu fui rezar, que eu olhei para o teto ele tem uma cruz, é a cruz São Damião, no teto Sim. inteiro, desenhada, linda. Tipo um 3D. E aí, quando eu fui rezar nesse sentido, pela comunidade, a gente estava rezando, discernindo, e enquanto estava rezando, eu contemplando a imagem e vendo o Cristo, porque na cruz São Damião é o Cristo crucificado, mas ressuscitado, É toda a isso. história da igreja, né? E eu rezando por aquilo, e me veio no coração essa frase de Tomé, né? Meu Senhor e meu Deus. E eu passei o dia inteiro rezando com essa frase no coração, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, enfim. Escrevi muita coisa. Quando eu voltei do retiro, eu disse para a Rony, eu queria conversar e partilhar com você o que Deus foi falando ao meu coração a respeito de tudo isso sobre a comunidade. E eu falei da minha experiência, falei do que Deus tinha dito e tal. Eu disse, mas no meu coração ficou uma frase que eu não sei se faz algum sentido para você. E eu disse, meu Senhor, meu Deus. E aí, na hora, eu me lembro que ele riu assim, eu disse, ele disse, não, porque no meu coração vinha esse nome para a comunidade. Nossa. Mas eu não cheguei a partilhar porque eu não queria influenciar, né? Até porque era muito óbvio por conta dos textos fundantes. Né? Ah, sim, sim. Por conta do texto de João 20, que fala de Tomé quando ele faz a profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. E aí, nisso, assim, alegrou meu coração no sentido de confirmar aquilo que Deus vinha falando a respeito da comunidade. Né? Porque qual era o grande medo? Né? E qual é o grande medo ainda? Né? Apesar de 15 anos caminhando. É que os passos, em alguns momentos, não sejam de Deus, mas sejam nossos. Né? Não sejam inspirações de Deus, mas sejam nossas. E aí, quando a gente vai vendo esses pontos, essas questões, essas confirmações, a gente vai entendendo que não é a gente. Esse é o lugar, né? É interessante, quem é de música, você também é de música, vai falar isso aí também, vai chegar, é de música também, viu? E me lembra muito aquela música, os meus passos são teus, o meu próximo minuto, se não for assim, nem me deixe ir. Então, quando faz sentido essa questão, a gente vai mais para frente. Né? A gente tem uma frase na comunidade, Rony usa muito, acho que é de um santo, não me lembro exatamente agora.
Mas a gente sempre usa e está nos documentos, nos escritos de Rony, né? Senhor, não quero ver o caminho todo. Mostra-me apenas o próximo passo. Essa é a nossa oração. Não quero ver o caminho todo. Mostra-me Temos apenas uma dica aí, o viu? próximo passo. Temos uma dica, já estão lendo aí. Já estão vendo Já aí estão no vendo aí. título. Vocês falaram de música, vocês estão na música. Eu sempre fico curioso com perguntar para o pessoal de música. Porque assim, a gente sabe que muitos artistas, muitas pessoas famosas que são da música, uma boa parte veio de igreja, né? De Tem muita, preparação, de muito testemunho também. fundamentação, até sair, se desvincular da igreja, né? E virar alguém famoso do mundo pop, enfim. Teve uma caminhada aí de igreja por trás. Quando vocês estão na música, vocês não sentem essa pontinha, tipo, e se um dia eu ficar famoso igual? Não dá esse negócio, ai, se eu um dia ficar conhecido por causa da música, não dá Eu, essa vontade, não. eu vou deixar que Mônica fale, que a convidada é ela. Eu acho que ela vai falar mais ou menos aí o que eu Boa. iria responder. Sim, tá bom. Não? Sinceramente, eu nunca pensei nisso. Tu acredita? Assim, como mesmo. música. Primeiro que assim, eu acho que Deus me deu o dom da música, do cantar, especificamente. Eu não acho que canto, sim, eu canto Tá sendo modesto. para me ajudar a servi-lo melhor. Sim. É assim, Usar seus dons. acho que Deus foi me dando um pouquinho de cada coisa que eu ia precisar para a missão que ele ia me chamar, para a missão que hoje eu assumo, sabe? Mas eu nunca pensei assim, se um dia eu fosse famosa na música. Por causa da Por música. causa da música, especificamente. Não. Nunca me passou assim pela cabeça sei lá, se de repente eu virasse sei lá, uma Adriana Arias da vida, uma Ziza Fernandes, não. Eliana Ribeiro. Uma Helena Ribeiro, não. Fátima Souza. Não, nunca pensei, sinceramente, assim, nesse rolê, não. Rolê aleatório. Rolê aleatório, não. Pronto, mas então vamos voltar aí para o início na paróquia São José. Uma coisa que, nesse tempo todinho que eu acompanho a comunidade, é a descrição, a calma e a tranquilidade que vocês chegaram, né? Ali, a comunidade. Eu vim saber depois, quando o padre falou que iria ter missas e que tinha uma comunidade conosco. O padre sempre falando ali, mas vou deixar você contar, né? Estou falando de um bom admirador, espectador e espectador também da chegada de vocês. Como é que foi ali de se encontrar? Se foi um convite, se foi vocês vieram se apresentar ali, essa maravilha dessa semente plantada e depois vai surgindo ali os frutos que hoje também são muitos, né? Isso. A gente chegou em São José em 2016. Coincidentemente, junto com o Padre Adriano. Quando o Padre Adriano chegou, a gente chegou também, foi quando a gente alugou a casa aqui em Jardim Atlântico. Então, como a gente passou para a jurisdição de São José, a gente decidiu ir se apresentar ao padre. Então, a gente marcou, foi conversar com o Padre Adriano, se apresentou para ele, explicou quem nós éramos, o que a gente fazia, e se colocou à disposição. Se a gente está à disposição para aquilo que o senhor precisar. Seja para servir aqui na paróquia ou nas capelas, que na época tinham três capelas, e para aquilo que ele precisasse. E aí, logo de imediato, ele marcou para conversar de forma mais aprofundada, pediu que a gente acompanhasse a comunidade Nossa Senhora da Conceição, que é ali em Fragoso. Então, como ele não conseguia celebrar a missa todo final de semana em todas as comunidades, né, em todas as capelas, então nós íamos 2 sábados e ele ia 2 sábados. A gente fazia a celebração da palavra, fazia formação de liturgia e doutrina com o pessoal de lá e acompanhava eles. E depois, com caminhar, então ele foi direcionando para ver quem a gente era ministro, então eu e Rony e Cíntia, nós éramos ministros já. E aí ele foi vendo em que poderia encaixar qualquer um.
da gente nas atividades da paróquia. Só que ele não ficou muito tempo, né? Então, em 2017, ele saiu e entrou o Padre Lenildo. Então, a gente fez o mesmo caminho. A gente foi se apresentar, Padre Lenildo, explicar a história. E o Padre Lenildo foi acompanhando, porque ele chegou, ele não conhecia nada, ele era de outra diocese. Então, a gente foi ali caminhando junto com ele, né, esperando que ele, Recém-chegado da Diocese de Juína, de né? Juína, né, Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Então, a gente foi caminhando junto. Então, como não tinha mais a capela, sim, porque Padre Lenildo, ele celebrava a missa todo final de semana. Então, a gente ficou na paróquia e foi caminhando. Então, a gente ia para as missas, a gente se colocava à disposição, estava sempre ali dizendo para ele, ó, oh, se eu precisar, a gente está aqui. E aí ele foi nos conhecendo, né? Conhecendo pela formação que a gente dava. Ele celebrava já na casa? Não. Então, nessa época, a gente tinha missa uma vez no mês, e aí a gente sempre ia atrás de algum padre que pudesse celebrar, porque ele não tinha essa disponibilidade no início, porque ele tinha 3 capelas, ele tinha paróquia, né? Então, para ele ainda era muito. Ele não conseguia conciliar. O padre Lenildo começou a celebrar missa para a gente todo final de semana, acho que um pouquinho antes, acho que 2019. 2019, salvo engano. Sim. Mas aí a gente já estava caminhando, já fazia bastante tempo. E aí, nesse caminhar, a gente foi se engajando. Então, alguns dos irmãos que não eram ministro, ele chamou Fez a formação. a formação para ficar como ministro. Aí, alguns entraram na pastoral da liturgia para proclamadores. E aí ele foi conhecendo a gente e foi colocando a gente para servir de forma mais ativa na paróquia. E veja, e aí tem uma grande graça, porque ele nos acolheu, sabe assim, acolheu da melhor forma que poderia. Assim, nós fomos surpreendidos por tamanho amor, tamanho cuidado, Acolhimento. né? Então, assim, ele foi alguém que nos abraçou de verdade, sabe? E acompanhava muitos ainda hoje, dos membros da comunidade, na confissão, no direcionamento, né? Sempre foi um pastor muito atento. E aí foi quando quando houve aí a divisão de área pastoral, e depois passou a ser paróquia Santa Rita, as capelas, e ficou só a paróquia e Santa Emília, e aí ele se disponibilizou, né, a ir celebrar para a gente todo sábado, lá na casa da comunidade. Então a gente passou a ter missa todo final de semana, e ele ia celebrar. A gente nunca pediu assim, pá, o senhor pode ir lá celebrar todo final de semana? Ele disse, eu vou celebrar para vocês. Então ele se dispôs a fazer isso e tinha um carinho e um cuidado enorme com todo mundo, assim, como ele tem com todos os seus paroquianos. Né? Então, assim, isso é muito dele. Né? Um bom conselheiro também. Muito. Uma pessoa boa da gente conversar também. Muito, né? Muito. Então, assim, ele foi nos acolhendo e aí a gente foi se engajando cada vez mais, né? na paróquia, nas atividades, nas pastorais. E ele foi engajando a gente nesses serviços para ajudar no trabalho da paróquia. Então, como comunidade, a gente não vive somente para a comunidade. E aí a gente assim, tem uma preocupação de atender o apelo do Papa Francisco, né, que pede que as comunidades estejam inseridas nas paróquias e sejam também, veja, com aquilo que a gente tem, com o nosso carisma, com aquilo que Deus nos dá, com a missão que Ele nos confia, na paróquia a gente também servir. Então, assim, fazer com que outros, veja, dentro de todas as atividades, eu lá no CPP, no CAEP, na música, como ministra, eu sou, antes de qualquer coisa, paroquiana, mas com o carisma que Deus me deu, eu posso evangelizar. Eu posso levar qualquer pessoa a ter uma experiência de amor com Deus, a viver esse encontro pessoal com Cristo, a ser uma alma apaixonada, sabe? Sem precisar que essa pessoa vá lá para a comunidade. Ela não precisa ir. Se for, uma maravilha. Mas Rogério não precisa estar lá na comunidade. Se eu estou na paróquia, ele pode ter essa experiência com o Senhor. A partir da minha experiência, né? A partir da minha vivência junto com ele. Então, o meu testemunho como membro consagrado da comunidade, ela perpassa tudo isso. Né? É onde eu estiver. E eu posso contribuir, sabe, em qualquer serviço, né? Em qualquer pastoral. E Padre Lenildo nos acolheu dessa forma. Quando ele nos chamou, ele não nos tolheu. Né?
Deu liberdade. Ele nos trouxe com tudo aquilo que nós somos. Mas assim, ele queria que a gente o ajudasse na paróquia, como qualquer outro que vai para a pastoral da partilha, né, para a pastoral familiar. Né? Então, com aquilo que você tem, com aquilo que você é, você vai ajudar nessa evangelização. Né? E foi nesse contexto que a gente foi inserido na paróquia e estamos lá desde 2016. Ai, que maravilha. E esse comportamento, essa calma, essa tranquilidade, né? Você é explosivo aí, dizendo, mas aí eu tenho a ideia, né? Eu conhecia a Mônica. Colérica, Colérica. colérica. Sei nem o que é isso, mas. Colérica. Mas aí, esse comportamento ajudou, tiveram algumas pessoas que tiveram curiosidade de conhecer como foi que o povo foi chegando na comunidade, conhecendo pelas missas e também querendo servir, a programação da comunidade com mais pessoas, como atender ali, atender na paróquia também. Eu vejo vocês com muito compromisso, graças a Deus. Para bater as nossas agendas também é complicado. Mas Deus sabe, Deus tem seus caminhos, como a gente fala aqui. Conciliar essas coisas com essa expressão tão calma que você. E a comunidade também traz para a gente o sorriso no rosto, mesmo a gente enfrentando alguns problemas que, claro, todo mundo enfrenta, mas esse sorriso, essa calma, essa serenidade de dizer: eu estou aqui. Como é que é essa mudança aí da comunidade para atender mais e mais pessoas que vão chegando ali? É sempre um desafio. Né? Assim, os braços nem sempre são tantos. Às vezes a gente precisa se desdobrar. A vontade é muita, né? E ter mais uma horinha no dia, assim, 25 horas. Mas, assim, a gente se desdobra para poder dar conta. Os familiares que digam, né? Então, porque você precisa, em alguns momentos, vai ter que... Tem um jogo de cintura aí. Fazer escolha. Mas, assim, na comunidade, a gente tem programação na segunda, na quarta, na quinta e no sábado. Sábado, pronto. Mais para frente você vai dar o endereço, vai dizer o horário, a programação. Isso. Porque a gente sempre fala aqui, a gente não sabe se você está vendo no momento que a gente grava, a gente não fala aqui se é de dia, se é de noite, nem a época do ano, mas se essa mensagem for para você, vai ter o endereço, vão estar as portas abertas, porque a nossa missão aqui é que essa mensagem possa chegar àquela pessoa que esteja precisando. Dentre de todas as que vão ver essa conversa nossa com você, mas se você é esta pessoa, daqui a pouco você vai ter também mais um endereço para que possa, né, Mônica? Então, veja, a gente tenta, é aquilo que eu disse desde o início, a gente tenta ser fiel ao chamado que o Senhor nos fez. Vez por outra, mas Senhor, é tanta coisa, como é que a gente vai dar conta, né? Mas aí volta e diz assim, ó, ele sabia. Esses dias a gente estava em retiro, eu dizia isso. O Senhor sabia da nossa realidade quando nos chamou. Ele sabia das dificuldades de filho, de casamento, de trabalho, de faculdade, de tudo. Mas ele nos olhou e disse, são vocês. Para esse tempo, são vocês que eu quero para a missão, para a evangelização. Então, ele vai dando os meios. A gente sempre tem como baluarte da comunidade Teresa d'Ávila, e a gente sempre diz, olha, Deus faz muito num coração largo. A Teresa diz muito isso. Né? Então... deixa eu só fazer um corte. Eu não sei qual é o número do episódio de Rony, mas procure lá, Rony. Ele vai falar muito bem disso. E essa experiência que ele teve também lá, né? Exatamente. Fechando parênteses. Então, ela costuma dizer isso, Deus faz muito num coração largo. Né? Um coração largo é um coração disponível, né? É um coração que está aberto para se deixar ser conduzido por Deus. E esse, de certa forma, é aquilo que a gente tenta. Então, são muitos trabalhos, tem hora que eu faço, eu não sei como a gente vai conseguir dar conta, mas se o Senhor está chamando, a gente não pode dizer não. Né? Então, vai colocando os pés para ele colocar o chão. Ele vai conduzindo. Né? Então, a gente tomou essa decisão, se eu posso dizer isso, de não dizer não àquilo que Deus nos chama a fazer. Né? Mas tentar ser fiel ao máximo naquilo que Ele nos chama. Então, se é uma missão na paróquia,
se o padre nos pede, a gente entende que é Deus que está, através dele, nos chamando para fazer isso. Então, a gente tenta ser fiel ao máximo e cumprir, né, e responder como Maria, eis-me aqui. Olha aí. E até o fim. É um sim que vai até o fim. Com todas as consequências que esse sim vai trazer, mas a gente vai até o fim. Na missão da comunidade é a mesma coisa, aquilo que Deus nos pede. Esse ano o Senhor pediu muita coisa, né? A gente para fazer formação, para atender as pessoas, a gente tem direção espiritual, a gente tem adoração, a gente tem aconselhamento, e o Senhor foi pedindo, vai mostrando necessidade. E a gente vai dizendo sim. E vai acolhendo as pessoas. E a gente vai vendo os frutos quando a gente percebe, assim, das pessoas que chegam para a gente e falam do quanto que precisava daquilo, né? Do quanto do bem que a gente faz à vida dessas pessoas, por uma formação que é dada, por um conhecimento que ele não tinha, por uma direção espiritual, por uma conversa, por um tempo que a gente disponibiliza para essas pessoas, pela vida de oração que a gente promove, sabe? Esse encontro, assim, do encontro, quando eu falo, eu não tinha essa vivência com Deus como eu passei a ter depois que eu comecei a caminhar com vocês, depois que eu comecei a ouvir, depois que eu ouvi uma palestra de Rony, depois que eu ouvi uma pregação, uma formação, sabe? Então, a gente começa a entender que a gente está caminhando do jeito certo, né? Que a gente está correspondendo ou respondendo o chamado que Deus nos faz como comunidade e principalmente como pessoa. A gente sempre diz isso, e Rony sempre fala isso pra gente. A minha vida comunitária ela é um transbordar da minha vida pessoal. É o externo do que tem, Do que está do que dentro. está dentro, né? Então, eu não posso promover para o outro uma vida de intimidade se eu não tenho uma vida de intimidade com Deus. Uma hora, nesse caso, uma hora o externo vai falar. Que a gente vive falando, a gente está pregando, a gente está dando conselhos. E não pode ser uma Ninguém superficial. improvisa por muito tempo, né? Essa é a palavra. Ninguém improvisa por muito tempo. Se não é consolidado, se não tem fundamento, você não anda. O Exatamente. seu passo vai bambear, como diz no interior, né? Então, é nessa dinâmica que a gente vai tentando caminhar, né? Não somos muitos assim, para o principal que precisa caminhar na comunidade, né? Então, somos 14 consagrados, 15, porque tem uma que já está no céu. Somos 15 certo. consagrados e é o coração da comunidade. Então, os consagrados é o coração que bombeia, né? Que vai fazer com que todo o resto respire, caminhe e ande. Então, é a partir dos 15 que vai sendo transbordado todo o resto. Tem mais alguém que, querendo, vamos dizer assim, se formando para consagrar, como é que chama? É aspirante? Como é que chama a pessoa que chega? A gente sabe de algumas comunidades que tem, que a pessoa é aspirante, ou então está numa formação. Tem alguém que já está se formando para consagrar. Terminou a turma, quer dizer, terminou o pessoal que estava caminhando com a gente e fez a consagração em janeiro. E aí a gente já está se arrumando para abrir um vocacional. E aí tem alguns dos jovens que já conversaram, dizendo, eu estou querendo entrar para fazer essa preparação, para me consagrar, enfim. Então, a gente faz um vocacional. E aí tem 4 anos de caminho de formação. E aí, Não é assim, não fácil. não é assim. Eu acordei hoje, botei Ah, uma maquiagem, Botei o pé. Jogou um pó. joguei um pó e decidi que eu vou me consagrar. Não, tem um caminho, né? São 4 de vida, né? anos de caminhada, né? de formação. Aí vem a formação humana, vem a formação espiritual, do carisma. Então, isso é um conjunto que precisa ser trabalhado. Porque, veja, vida comunitária não é fácil. Eu brinco muito que vida comunitária é maravilhoso, mas é terrível. Eu achei interessante agora, porque você já falou dos BOs que tem em família, morando na mesma casa, filho de pai e mãe. E na comunidade é que tem as cabeças diferentes. Né? Eu acho que a beleza está aí. Na diversidade a gente se arruma, né? Mas, e aí precisa passar por esse processo, né, para entender espiritual, e até para se identificar, porque às vezes você vai na ânsia, né? Ou porque seus amigos estão lá, né? E aí você vai, meu pai, minha mãe, eu quero, mas você precisa ter uma identificação, né? Ninguém
entra numa comunidade, ou numa pastoral, ou num movimento, se não houver uma identificação com aquilo. Então, por exemplo, a gente tem algumas dimensões que a gente vive na comunidade, que a gente chama de dimensão do encontro e a dimensão da doação. A do encontro é esse encontro com Deus, com Cristo. Formação espiritual. Então, exatamente, esse momento meu e dele, é a oração, né? A busca da oração, da leitura da palavra, enfim. E a dimensão da doação é o outro braço, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo da mesma forma. Seria a parte que você se dedica ao serviço. Outro, né? Ao outro especificamente, que entra o serviço, né? Então, se eu não tenho essa identificação, né, se eu não estou disposto a isso, e na implicação que tem, porque não é só a dedicação ao outro. Né? No Retiro de Carnaval, a gente falava sobre isso. Assim, usando como pano de fundo o samaritano. O samaritano, ele tem uma expressão que a gente usa que eu acho maravilhosa. Assim, ele pausou a vida ali para cuidar daquele homem. Ele se envolveu com aquele homem. E a dimensão da doação é justamente isso. Eu me envolver com o outro. Não é simplesmente eu ir ali fazer alguma coisinha, tchau, Fazer beijo. um agrado. Não. Né? Eu parar a vida de verdade para cuidar do outro. É fazer o que Cristo fez. Cristo parou a vida, né? Entre aspas, pela missão para nos colocar de novo na presença do Pai. Então, esse é o nosso papel. Então, eu preciso parar a minha vida, me envolver com o outro, para colocar ele de novo na presença de Cristo. Para que ele tenha de volta, né, aquilo que foi perdido. Então, seja reconstruído esse laço de novo. Então, pode ser que eu não me identifique com isso. Então, por isso eu preciso passar por essa formação. Então, nas exigências que o amor me pede, talvez eu não esteja disposto a isso. E não tem mal nenhum. É por isso esse caminho, eu preciso discernir se de fato é isso que eu quero, se é isso que Deus me chama, né? Se não é uma empolgação, ou não. Né? Conjugar e viver o verbo amar. Nessa renúncia em prol do outro. Exatamente. Não seria uma perda de tempo, mas um investimento na vida daquela pessoa. Um ganho para a vida daquela pessoa. Eu achei muito forte, muito bonita essa parte dessa doação verdadeira. Parar a vida. Parar a vida é dar atenção e ombro àquelas pessoas que não se alimentaram ou então não escutaram ninguém, não puderam desabafar. Parar a vida. Essa é uma expressão que eu vou levar também. Parar a vida. Parar a vida, a sua vida em prol do amor. É natural, né? Assim, na correria nossa, na agitação, nos problemas, nas dificuldades, a gente percebe, a gente percebe o outro, né? Que ele tem uma necessidade, então eu ajudo de forma muito rápida, muito momentânea, tiro dinheiro, vou lá, você precisa para alguma necessidade, eu te dou e continuo, vou embora. Daqui a pouco precisa de novo e você... E algumas vezes eu nem volto mais, talvez eu nem encontre mais com você, eu nem saiba mais o que é que se deu. E aquilo que Deus nos pede como comunidade é mais que isso. E ele, né? Pronto, as coisas começam a se ligar. Esse carisma do amor, do serviço. E trazendo o samaritano, ele já trouxe um sirineu, o dono da pensão, do estabelecimento, para dar guarida. Mas, gente, olha, tem um pedacinho assim bem importante nessa parábola, que para mim, por muitas vezes passou despercebido, para algumas pessoas passa despercebido. Aquele samaritano, quando ele passou, que encontrou aquele homem, ele parou, né? Ele foi lá, ele fez lá os primeiros socorros, ele levou para a pousada, mas ele não deixou aquele homem e foi embora. Se você olhar o texto, ele diz que ele ficou com ele. No outro dia, ele disse para o dono da pousada, olha, eu vou resolver as coisas e quando eu voltar, eu vou pagar, deixou lá uma parte, o que faltar. Então, veja, ele passou a noite com aquele homem. Parou a vida, né? Ele passou a noite, ele deixou aquele homem, de certa forma, estabilizado, mas ele não disse assim, ó, eu vou me embora e dispensa ele aí quando ele acordar. Não. Ele disse, ó, deixa ele aí, que é responsabilidade minha. Eu vou voltar. E isso é você doar-se o outro. Isso é. Veja, e só faz isso quem ama. Só faz isso quem ama. Teoricamente, para a época, ele não teria obrigação nenhuma de fazer aquilo. Veja, se você olhar hoje, qual a obrigação que eu tenho?
Nenhuma. É muito fácil Mas- dizer que os órgãos públicos que vão cuidar, tem polícia para isso, tem pensão para isso, tem... Mas tem um ponto importantíssimo. O meu amor a Deus, ele é tão grande, ele é tão maior que eu, que transborda. que não me permite ficar só para mim, ele precisa transbordar para o outro. Esse amor, ele é horizontal, mas ele é vertical. Vertical. A prova de que eu amo a Deus é o quanto que eu deixo ele transbordar o outro, ou seja, o quanto que eu amo o outro. João já diz isso, né? Se eu digo que amo a Deus e eu não amo o outro, eu sou mentiroso. Ah, sim. Um amor, não é um amor de palavras. É um amor concreto, né? E o amor concreto faz eu parar a vida. Exatamente. A gente tem uma expressão que a gente fala na profissão, né? O bom no bom, bom demais, é muito fácil. Quero ver o bom no desafio. No desafio, na exigência, no cansaço. Você falava aí, às vezes eu tô tão cansado, né? A gente usa muito também aquela frase daquela música, né? O cansaço do passo mantido. Eu tô cansado, né? Mas eu mantenho o passo. E aí tem outra música que complementa, né? A barca que a gente canta tanto. O meu cansaço, Meu que a outra cansaço, que é o descansa. Então, descanso. eu não vou abrir mão do meu cansaço, mas é no meu, mesmo cansado, eu vou para que você descanse. Eu acho que você já escutou muito alguém chegar para você, Mônica, você não para não, eu só vejo aqui, minha filha, abre os olhos, vá sair, Pra viver, né? vá viver. Parece que não tá vivendo, né? Não é? Mas a minha vida é isso aqui. Mas veja, É. não que eu não tenha vida, né? Não que eu não tenha momentos para mim. Tenho, né? Você dorme, você eu descansa. durmo, né? Tem dias que é meu, né? Que eu não estou na igreja, que eu não estou na comunidade, que eu não estou em lugar nenhum. É meu, para eu ficar em casa, para eu ler um livro, para eu não fazer nada, ficar deitada, para eu assistir um filme que eu queira, para eu ir visitar quem eu quiser. Tem um dia que é meu. E todo mundo precisa disso. Né? Exatamente. Então tem um dia que é meu. Mas eu me sinto plenamente feliz e plenamente realizada fazendo o que eu faço para Deus e para o outro. Porque quando eu digo que eu faço para Deus, tenho que transbordar para o outro. Mas eu me sinto plenamente feliz. Ah, você está cansado? Eu estou cansada. Tem dia que eu estou assim, muito cansada. Mas eu estou feliz. Porque no meu cansaço, outros descansaram. No meu cansaço, outros tiveram experiência de Deus. No meu cansaço, outros conseguiram parar diante de Cristo. Aí vamos para outro desafio. Na sua vida, no seu trabalho, você trabalha com o quê? Eu hoje trabalho no escritório de advocacia, na parte administrativa e financeira. Trabalho com pessoas. É isso que eu ia fazer. É isso que eu iria falar agora. Esse amor que transborda, essa paciência. Quando o trabalho vem, que vem tirar você Olha, do sério, como é que é, Mônica? nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Sim, é muito desafiante o meu trabalho. Nem sempre eu consigo. Você está sempre sereno. Nem sempre. Eu, Calma, calma, deixa, nossa. que lá vem a história. Nem sempre. Né? Tem dia que, como diz o ditado, o bicho pega. Né? Assim, eu discuto com o meu chefe, eu fico emburrada, eu não quero olhar para a cara dele, eu não quero ir para o escritório. É daquela que para tomar um café, uma água, ou sai para dar uma volta. Eu aprendi a fazer isso. Né? Antes eu era muito mais explosiva. Assim. Eu tinha que dizer na hora para desentalar. Aquela jovenzinha de 16, 17 anos voltava ali, a Exatamente. lata. Agora eu consigo calar. Então, em alguns momentos é o silêncio. Mas, veja, nisso tudo tem um fator importante. Todas as vezes em que eu, de alguma forma, acabo negligenciando minha vida de oração, minha busca dos sacramentos, tudo vai, como diz o ditado, degringolando. Olha, isso. É Uma um bola de efeito neve. cascata. Então, quando eu começo a rezar mais, a buscar mais os sacramentos, ou seja, estar mais íntima de Deus, as coisas começam a mudar um pouco. Então, assim, eu não perco mais tempo por qualquer briga. Eu não perco mais tempo ouvindo um ou outro que está falando mal do chefe ou do colega, ou botando lenha na fogueira. Já tem o botão da seletividade aí E já. aí eu já começo a fazer o processo inverso. Aí você
Veja, é fácil? Não. Sempre dá certo? Não. É sempre que acontece? Também não. Mas é uma luta diária, sabe? Assim, do você se policiar para fazer do jeito certo. Nem sempre você consegue, não é fácil. Não pode que a gente é feito de carne e osso, né? A gente tem sentimento, não é fácil. A gente vive uma luta constante. Constante, né? Eu brinco muito com os meninos, eu digo assim, olha, eu tinha certeza que ganhar o céu não era fácil, mas tem uns que dificultam um pouquinho mais. Só as pedras, né? A gente fala assim, quem vê o close não vê o corre, Não né? corre, né? Mas no trabalho é muito desafiante, porque você, veja, e no trabalho existe esse olhar das pessoas para mim como alguém que é alguém de Deus, que vive muito na igreja. Meu chefe muito, diz muito. A gente fez uma dinâmica um tempo desse no escritório, numa consultoria, e pedindo para colocar assim, características de algumas pessoas. E a característica do meu chefe foi muito religiosa. Então, assim, alguém que vive muito na igreja, que reza muito. Né? Tanto que lá no escritório, a brincadeira, quando tem algum problema, fala, vai, corre ali para a Mônica. Pede para ela rezar, pede para ela, manda ela fazer água benta, pede para ela botar na intenção da missa. Reza por mim. Reza por mim, né? Ah, vou fazer Uma exame de prova. habilitação. Mônica, reza aí por mim. Porque eu sei que tu é uma pessoa que reza. Então, tem esse olhar. E aí, quando você explode, de certa forma, é um contra-testemunho, né? Ah, sim. Por conta disso, Esse, assim. esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque em todo canto que a gente tá, a gente tem que ter esse comportamento que Deus exige de nós, Sim. né? E ele está em toda parte, e em qualquer lugar que a gente vá, tem alguém que conheça. E nem sempre é fácil, né? Eu costumo dizer assim, o fato de ser cristão não significa dizer que eu não vou ter momentos em que eu vou explodir, né? Que eu vou... Não. A diferença está em eu conseguir segurar ou domar o máximo que eu puder. Alguém já disse assim, Mônica, eu não sabia que tu era assim, não. Vá, assim, É porque a gente tem que ser sal e luz, mas às vezes a gente vira um raio laser, né? Meu amigo, Raio laser, irmão. você Ah, queimando entendi. tudo. Você é sempre tranquilo assim? Às vezes, contando os remédios. de manhã, 3 de manhã. Como é? Três de manhã, três de tarde, três de O cachete, né? O cachete. É o novo. cacheta. Não fala não, porque senão vai dizer minha idade aí. Mas é um desafio, é um desafio. A gente... Veja, eu melhorei muito. Meus irmãos de comunidade podem dizer isso com muita propriedade. Eu tinha, sim, alguns momentos muito... Por exemplo, de manhã, eu... Se acordasse e não falasse comigo, era um favor que você me fazia. Nossa! Nos retiros, meus irmãos que ligam. Hoje não, já acordo muito feliz, dou bom dia, O bom- sorri para todo Olha que mundo, maravilha! conversa. bom dia. Até que acorda, Nem bom dia, né? até que acorda cedo, Acordo cedo. mas não quer Não. nada. É mais ou menos assim, bom dia, só Só sou pra você. Tu só acorda. Eita, rapaz! Então Era quer dizer, qual a hora que Sim. Mônica começava a falar? Era 9h30, 10 horas? 8h30, 9 horas, a gente já estava mais ou menos, sim, sociável. Mas era nesse nível, assim, de manhã cedo, era muito mal-humorada. Mas o Espírito Santo vai, né? Trabalhando. Ele tá trabalhando. Esse não trabalho, viu? Esse Ele não teve trabalha. Ele trabalhou, viu? Aí, Nunca fui muito bora isso. mansinha e calminha, não. Por isso que eu digo, esse foi um processo, sim. E veja, eu me percebi, quando alguns irmãos começaram a me alertar, assim, dizer, olha, tá faltando doçura aí. Então, e veja, e principalmente para o chamado que Deus me fazia, né? Então, como é que eu vou começar a cuidar das pessoas sem a doçura, sem a ternura, sem a amabilidade? E eu sou o Espírito Santo, eu estou precisando de um monte de fruto, viu? Por favor, me socorra. Né? Mas assim, É 7 vezes 7. mas aí eu fui passando a me enxergar e, veja, e uma coisa que é muito importante, me entender. Né? Em que situações eu agia dessa forma. Então, engatava aí o modo trator e passava por cima de todo mundo. Se quiser, venha, senão eu vou fazendo. Quem quiser que venha atrás. Então, em que situações eu comecei a me entender? E aí, em determinados momentos, opa, isso aqui não dá. A nossa reação, a sua reação deixava um rastro. Uhum. Qual marca, qual rastro é que a gente vai querer deixar na vida daquelas pessoas ou no ambiente que a gente passa? Exatamente. Pesava assim no momento de você agia dessa forma impulsiva, daqui a pouco você, meu Deus, Por aí.
Aí a gente fala, não, mas eu não consigo chegar a essa evolução. Mas não é evolução. Todo mundo consegue. Dá trabalho, requer esforço, né? Porque você precisa se conhecer. O grande problema hoje de muitas pessoas é essa falta de conhecimento de si mesmo. E aí você tem determinadas ações, né, e reações que você não sabe o porquê, né? E o outro também, por não conhecer, assim, lhe recrimina, se afasta, né? Mas se você parar um pouquinho para se entender, para se conhecer, para entender o porquê daquela reação, você começa a fazer o processo inverso, você começa a encontrar as formas e fugir das situações que lhe levam a essas ações, sabe? O direcionamento espiritual, ele leva as pessoas a tirar a trave do olho e saber que é capaz de se enxergar. Tanto peso, tantas coisas acontecendo na vida de quem está ali. A gente sempre costuma dizer o seguinte: a pessoa, quando está precisando da direção, do conselho, ela está dentro e faz parte do redemoinho. O direcionamento faz com que ela saia e consiga arrumar a partir desse momento do É tirar conselho. do olho do furacão, né? Tirar Como do se olho diz. do furacão. Exatamente. Então, é isso. Mas vamos voltar para a paróquia de São José, fazer o looping, né? Como é ele? É o loop, o plot twist. Ah, muito Plot obrigado. É twist. essas coisas De inglês é É. com ele, né? inglês tecnológico, né? Então, vamos lá, que é uma época recente e que a gente sempre fala com as pessoas de missão como foi passar esse tempo tão pesado que a gente passou, que foi a pandemia. Nesse desafio de missão, nesse desafio de oração, nesse igreja, pessoas para formar. Como é que foi a passagem assim? A pandemia, De Mônica, Mônica, a comunidade. a pandemia, que é uma frase que eu uso muito na comunidade, foi punk. Em todos os sentidos, né? Se bem que assim, eu louvo muito a Deus, porque nessa pandemia eu tive a graça de estar na igreja todo o tempo. Assim, foi uma coisa que me sustentou. Eu brinco que eu costumo pedir a Deus, aprendi isso com Santa Terezinha, tudo aquilo que eu quero. Se ele vai dar é outra história. Tá certo. Mas eu me lembro que quando começou a pandemia, fechou as igrejas, todo mundo vai assistir missa pela TV, e eu disse, meu Senhor, E aprender a fazer a transmissão, né? foi uma loucura, né? E eu disse, meu Senhor, e agora? Eu não vou aguentar isso, não. Vou pirar, eu vou surtar, eu não consigo me ver assistindo uma missa pela TV. E aí eu tive a graça, não que eu seja melhor que ninguém, mas assim, eu tive a graça de, nesse período, ficar ajudando, né, Vinícius e Padre Lenildo, nas missas na paróquia. Então, foram aí longos 6 meses, Só vocês três. só nós três. Foi bem pesado, muito pesado. Porque era um sofrimento por não ter ninguém, era um sofrimento por ouvir as pessoas que queriam e não podiam. Aquele silêncio O doía. silêncio doía absurdamente, né? Para mim, uma das celebrações que eu chorei absurdamente foi aquela sexta-feira da Paixão, que o Padre Lenildo entrou sozinho Ah, nem me fale. na Aí igreja. a gente estava acompanhando também o olhar profundo dele, olhando. E havia uma tristeza por não ter ninguém, e a gente ali. Então, assim, foi um. Eu chorava pela celebração em si, né? Pela liturgia que a gente estava vivendo, mas por todo o contexto, né? Do sofrimento de todo mundo e do próprio sacerdote que estava ali sem o seu povo, né? Mas, assim, a pandemia, para mim particularmente, o que me sustentou foram as missas, né? A Eucaristia de todos os dias, mas foi um período bem difícil para rezar. E aí para mim me pegou numa fase bem difícil, porque minha mãe tinha falecido em abril de 2019, então eu estava num ano ainda de luto e entra a pandemia. Poxa, Mônica, Porque aí eu estava adaptando e ajustando a vida ainda. porque foi uma grande referência da sua. E foi de súbita, né? Então, eu estava ainda ajustando a vida, me acostumando com a ausência dela, com a dinâmica da casa, meu pai comigo, com toda, assim, tudo que ele viveu pela ausência dela também, né? 50 anos de convivência, então foi um baque. E aí chega a pandemia. Você ficar
preso dentro de casa, num ajuste de vida ainda, sem conseguir se relacionar com ninguém. Mas eu acho que um ponto positivo foi você estar junto do seu pai ali Sim, naquele momento. sim, foi. Porque se fechar em casa e sem a referência também de vida, Sim, acho que foi um crescimento para vocês dois. sim, isso é verdade. Eu vi alguns momentos, vi algumas postagens também, do quão grande é esse amor. E o amor por si, ele não. Mas, assim, foi um momento difícil para rezar, porque, assim, a pandemia, ela mexeu com tudo, né? Então, era um momento difícil para rezar, porque era o fato de a gente... É engraçado, porque a gente não está preparado, eu falava disso hoje, a gente não está preparado para o recolhimento, para o silêncio. A gente está acostumado e preparado para a vida agitada. Para o front, né, que a gente chama, pra frente de batalha, né? Então, quando Ordem de batalha. Que quando a chama. gente precisa parar, então a gente reclama, assim, a gente não consegue, você não consegue parar, você não consegue de uma hora para outra silenciar, ficar ali sem interagir com outras pessoas, né? Então, foi um momento bem difícil de parar para rezar, de parar para ordenar as coisas, de dar conta de tudo. Para o trabalho, Para o trabalho, você não... Veja, a gente não sabia o que estava acontecendo, nem o que ia quanto acontecer. tempo iria durar A aquela gente achava que agonia. era 2, 3 meses ia voltar à vida normal. A gente passou 2 anos. Eu ainda disse assim, daqui uma semana normaliza, tá? Normaliza, né? Então, foi um desafio para todo mundo, né? E reordenar ou reestruturar a vida de um jeito diferente, Trancado dentro de de um casa, jeito novo. preso dentro de casa. Aprender a se relacionar por meio de uma tela. A comunidade fazia reuniões. A gente fazia reunião online, a gente fez encontros, grupo de oração, formação da comunidade de aliança, tudo online. Né? Chegou a fazer retiro online. Não me lembro se a gente fez Ou retiro online. retiro um discernimento assim, de um dia. Não, fez não. A gente fazia momentos assim à noite, 1 hora, 2 horas no máximo. Mas era uma coisa que a senhora dizia, a gente não aguenta mais ficar se olhando por um quadradinho. E a gente não se concentra tanto, né? Não, assim, era unicamente para não perder o vínculo. Mas não era produtivo. Era só para não perder o vínculo. Mas assim, foi um grande desafio você aprender a mexer com a tecnologia para o pessoal que não Coisas que sabia. comumente a gente não usava sempre. Né? Então, a distância foi horrível. Assim, você ficar distante do outro, sem poder abraçar, sem poder olhar no olho de verdade, porque numa tela você não olha. Tem um sentimento de estar sendo vigiado quando você está na rua, alguém vai fazer alguma coisa, ou então alguém vai chegar para mandar você ir para casa. Teve que mudar todo o estilo de vida, né? Então, isso mexeu muito com as pessoas. E veja, e reflete até hoje. Muita gente não conseguiu voltar para a sua vida normal. Muita gente não conseguiu. E a gente fala que tiveram crianças que nasceram e outras que passaram por este momento também, que têm as consequências. Sim. Sofreram as consequências. Veja, e muitos adultos também. Principalmente, né? Eu conheço pessoas que estavam fazendo terapia, estavam reorganizando sua vida e de repente acontece isso. Consultas online, então... Exatamente. E todo esse sofrimento, tudo que a gente passou na pandemia, também deixaram alguns frutos que hoje a gente usufrui. No momento de dificuldade, a gente aprendeu a usar, mas que hoje se usufrui. Tanto de reuniões, tanto de até atendimento médico, Sim. algumas coisas que estão hoje online que nem se concebia fazer. Exatamente. Achava que era impossível, né? Você fazer algum tipo, uma consulta online, aula online. Um pagamento, ou então um formulário, alguma coisa assim. Então, dessa forma, e você teve essa graça também de estar se alimentando com a Eucaristia. Deus foi muito generoso comigo. Sim, eu louvo muito a Deus, porque acho que se não fosse, eu teria entrado numa depressão, eu não teria... Eu sei que Deus tem as suas formas, os seus caminhos. A gente fala assim, Mas, sim,
foi o que me sustentou nesse tempo, sabe? Porque foi um período bem difícil, de verdade. Para mim, particularmente, muito difícil. Mas passou. Superamos, né? Superamos. Graças a Deus. Ô, Mônica, já pensando aí um pouco já no direcionamento dos ritos finais, né? Tem mais assunto aí? A gente pode render aqui até. Nada, você estava falando Ah, nada. não, exatamente. Eu queria saber e Vamos agora. no tempo. Exatamente. Como é que está a comunidade agora? Como é que estão os trabalhos na paróquia? Se tem outro lugar que estão servindo? Essa questão de pregações, formações. Hoje, basicamente, a gente sempre é chamado, né, para alguns outros grupos, comunidades, para pregar, enfim. Mas hoje a gente está muito mais na paróquia, né, e nas atividades da comunidade. Então, a gente tem formação, a gente tem a direção espiritual, a gente tem adoração semanalmente, tem as missas semanais, a gente tem um grupo de jovens, a gente tem os filhos que cresceram, né? Agora estão fazendo. Tá Então, bonito, tem muito, né? tem. Estão fazendo agora, começando como a gente começou, né? No grupo de jovens, na comunidade. Então, eles se reúnem 2 vezes no mês, no sábado. E alguns dos nossos estão lá na paróquia, né, envolvidos nas pastorais, no ministro da Eucaristia, extraordinários da Eucaristia, proclamadores da palavra. Então, estão lá tudo E engajados. como faz para me tornar membro da comunidade? Como é que é o caminho? Qual é a receita de bolo, o checklist, como é que tem que fazer? Veja só, para participar. Ele já sabe que não é fácil. Não é fácil. 4 anos. Não está sendo fácil. Para participar da comunidade, não tem segredo nenhum. Portas abertas. Portas abertas. Você vai ou na segunda noite para o grupo de oração e vai caminhando com a gente, ou vai nas quintas-feiras, na segunda às 20 horas, ou nas quintas-feiras, das 15 às 16h30, para adoração, ou no primeiro sábado de cada mês para formação, de 8 ao meio-dia, ou nas quartas-feiras alternadas, de 15 em 15 dias, segunda, a primeira e a terceira quarta-feira do mês, de 8 às 9h30. A gente tem um encontro que é Caminho de Perfeição, que é sobre Teresa de Ávila, né, o livro dela, que é um estudo oracional. Você vai lendo o livro e Rony vai falando, né, explicando, enfim, conduzindo nessa via de oração. Você pode participar de qualquer um desses encontros. Basta chegar lá, bater no portão, entrar e participar. Maravilhoso, hein? Anotou, meu filho? Muito fácil. Tá no vídeo. Então, volta um pouquinho e anota tudo. Anota direitinho. E agora, membro consagrado é esse caminho que é feito dos 4 anos. Quando a gente abre o vocacional, qualquer pessoa pode entrar no vocacional. A partir dos 17 anos. Tem provinha, essas coisas? Não tem provinha, não. A gente faz uma conversa no final, né? Olha aí, aprovei a conversa, viu? Tudo bom. Aprovei a conversa. Agora vamos, como ele falou, né, daqueles ritos e tal, agora tem um momento muito importante da sua vivência, de seu relacionamento com a mãe. É um caminho desde muito cedo, né? Assim, minha experiência com Nossa Senhora vem muito desde o meu pai. Então, eu tenho um carinho e um amor enorme. Assim, Nossa Senhora me ajuda assim, muito nesse meu caminhar para Cristo. Eu tenho muitas experiências, né, desde meu pai, da minha mãe, da minha vida pessoal com Nossa Senhora. E eu gosto muito do ícone de Mãe da Ternura. Aí eu aprendi na comunidade, que eu pensava que era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Muito parecido, né? Mas pela posição das mãos, aí na comunidade eu fiquei mais íntimo da Mãe da Ternura. Então, eu gosto muito do ícone e rezar com o ícone da Mãe da Ternura, pela ternura da mãe, pela doçura da mãe, por me sentir segura nos braços da mãe. Né? E depois que eu perdi a minha mãe, isso reforçou ainda mais. Né? Eu já tinha como mãe, eu disse agora mais ainda. Assume, né? Me assume como filha. Eis aí tua filha. Como filha. Né? Então, a minha relação com Nossa Senhora é muito... E eu aprendi isso desde cedo, e eu trago, assim, Dom João, um monge lá do mosteiro, uma das confissões, ele disse, eu nunca me esqueci disso. Ele disse para mim, todas as vezes que você não conseguir
você pede à Virgem Maria que segure sua mão e caminhe com você. Porque todo esse caminho que nós passamos, ela já trilhou. Da dor, do medo, né? Da incerteza. E ela sabe exatamente como fazer você chegar ao seu filho. E eu nunca esqueci disso. Então, todas as vezes que eu tô com medo, eu chamo a mãe. Segura aqui minha mão e vai comigo, porque eu tô com medo. Na insegurança, da mesma forma. Quando eu não consigo dar um passo, eu me bota no teu colo e me leva, mãe, porque tá difícil, sabe? Então, Maravilha. tenho essa relação de amor de mãe e filho mesmo. Que maravilha. E os santos de devoção, quem é que marca, quem é que... Eu tenho um spoiler, mas quem vai falar... É você. E graças a Deus eu tenho um tempo já de convivência, mas... Olha, São João Paulo II, sim, é meu grande amigo do céu. Muitas graças, muitos milagres foram alcançados. E o quanto que ele me ensina a gastar a minha vida por Cristo. Me deixar consumir até o fim. E foi literalmente o que ele fez. Agora, tem uma alegria que eu tenho, eu não sei se você compartilha também. A gente sempre, eu na adolescência ali, mais novo, dizia assim, poxa, como era que era viver junto do São Pedro, junto de um santo? E essa alegria de viver no mesmo tempo No mesmo do tempo. santo, Mônica. Você está ali com os escritos dele, você está fazendo parte, ele fazendo parte da vida dele, a gente vê-lo. Essa sensação João Paulo II é um grande santo. São João da Cruz, meu baluarte pessoal, sim, o nome de uma intimidade, alguém que, veja, tem muitos santos que falaram dessa relação de amor, de uma alma apaixonada por Deus, mas para mim, São João da Cruz é alguém que consegue penetrar assim de uma forma maravilhosa, assim, de uma alma apaixonada, de alguém que é louco de amor e não consegue viver longe desse amor. e Deseja. fazendo sentido a sua missão, fazendo sentido ao seu carisma. E Teresa Dávila, né? Nossa baluarte. Chegou! Não podia deixar ela Olha, fora. Não, claro. Mestra de oração, que nos ensina como estar e viver essa relação com aquele que sabemos que nos ama. Maravilha. Eu vou pedir para você. E o seguinte, falta ainda ela nos falar aí sobre a palavra. justamente, trecho da palavra que lhe marque, que você vai deixar como mensagem. E quando a gente for encerrar, a última imagem vai ser a sua, com essa mensagem para essa pessoa ou essas pessoas que estão escutando. Primeiro, o endereço da casa. A comunidade fica na Avenida Guararapes, número 150, Jardim Atlântico. Ponto de referência. Você indo pela Fagundes Varela, depois da Pizzaria Atlântico, segunda rua. À esquerda, no final do quarteirão. Você vai ver o muro com um nome bem grande, Comunidade Católica Meu Senhor e Meu Deus. Você que não é daqui de Olinda, você que não é de Pernambuco, até que é do exterior, que vem visitar, coloca o endereço no mapa que você chega tranquilo. Pode tá colocar certo? Comunidade Católica Meu Senhor e Meu Deus, que o Waze já reconhece, leva você direto para lá. Maravilhoso. Melhorou demais. Então, Mônica, O trecho. qual é esse trecho que você salta os olhos e você... Eita, se eu não vi isso aqui, eu tô mal, hein? Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Essa palavra norteia a minha vida, literalmente. Que maravilha. Todas as coisas. As que eu entendo e as que eu não entendo. E que vai entender. Mesmo que eu não compreenda, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Maravilhoso. essa é a palavra que norteia a minha vida. Isso ajudou a reerguer muito o caminho. Né? Muito. Assim, na perda da minha mãe, meu pai tem uma frase, essa é o lema da nossa casa. Por tudo dai graças. Seu pai sempre falou isso, até antes da dificuldade de... Sempre. Na vida dele, sempre. Essa é a palavra que norteia ele. Na nossa casa, a gente cresceu ouvindo isso. Por tudo dai graças. A gente já passou por muitas dificuldades. Ah, E, para mim, quando eu entendi o que essa palavra traz,
Sim, ela norteia a minha vida. Tudo. Eu não entendo, mas eu sei que tudo concorre para o meu bem. Porque Deus enxerga muito além. A minha visão ela é limitada. A dele não. Então, eu não Nossa. sei o que é bom para mim, mas ele sabe. E mesmo que momentaneamente, por não entender, me cause alguma dor, me traga alguma perda, eu sei que isso é para o meu bem. Porque eu amo a Deus. E porque ele me ama. Muito bem. Bom, maravilhoso. Vamos agradecer E a gente já vai presença. chegando a mais um final Final do de Católico episódio. Irmão, valeu, mais um. Deus Já abençoe. já a nossa convidada vai deixar a mensagem. Exatamente. Tá? Vamos dar um abraço para Renê Cavalcante. Abraço, abraço. Não vai botar falta É, dele. vai ter falta não, ele vai estar testado aqui. Vai ficar atestado, Tá botando bom. atestado, tá vendo, Renê? Show de bola, foi muito bom mais uma vez estar com você, irmão. Então, Show. vamos partir para o A próximo. gente Né? vai passar já já a mensagem que a Mônica vai deixar pra gente. E foi muito bom. Muito Adorei. bom. Sempre Então, vamos em maravilhoso. Tem novidades por aí, né? Veremos Nosso novidades. cast vai aumentar. Isso. Tá vindo pessoas aí, né? Não vai dar spoiler. Não dá spoiler não. Ainda o pessoal tem que passar no probatório, tem que fazer o TAF Exatamente, ainda. o TAF, exatamente. Não passa 4 anos, não, mas já está sendo entrevistado, né? Isso aí, show de bola. Então, de coração, Deus abençoe, muito obrigado. E E você vai ter essa câmera aqui na sua frente para você passar essa mensagem de vida para quem está precisando. E termina com a sua mensagem, a nossa conversa. Esperamos a sua volta também, né, não? Já fica marcado 2 certamente edições. já foi marcar a segunda temporada aí. Então, agradecer muito, Muito muito bom. sua presença. Obrigado, Mônica, de verdade. Deus te abençoe. Obrigado por esse sim, ter comprado essa ideia desse projeto aqui que a gente tá tocando aí para evangelizar muitos coraçõezinhos aí do outro lado. Exatamente. Valeu. Vamos embora? Vai, Mônica. Mônica, É com você. É com você. Eu quero agradecer muito por poder participar desse projeto, de evangelizar. Nossa vida, ela é um testemunho. São Francisco já dizia isso, a gente não precisa falar para evangelizar, né? A nossa vida que precisa evangelizar. E eu costumo sempre dizer que é preciso a gente manter o nosso olhar e o nosso coração na eternidade, para aquilo que nós fomos chamados. Porque isso aqui tudo vai passar. E se eu não tiver meu olhar naquilo que é eterno, quando tudo isso passar, o que vai me restar? Então eu preciso manter o meu olhar na eternidade, no céu. E para isso, eu preciso começar a exercitar, a treinar aqui, né? Buscando a Deus, viver a intimidade com Ele, viver esse amor, essa experiência única e pessoal, para que, a partir da minha experiência com Ele, eu possa transbordar para o outro. E a mesma experiência, o outro também viva isso. Que eu seja capaz de, com a minha vida, fazer com que o outro também deseje a eternidade, deseje o céu. É isso que eu desejo para todos nós. Busquemos a Cristo. Ele é a razão única do nosso existir. Sem Ele, não vale a pena. A nossa alegria não é plena, não é completa. Sejamos felizes nele, com Ele, para Ele. Amém.